Segunda-feira, 21 de julho de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica que passou a usar por determinação do Supremo Tribunal Federal e classificou a medida como uma humilhação. A manifestação ocorreu durante um discurso a apoiadores na Câmara dos Deputados. A medida cautelar atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou o risco de fuga do país. A visita de Bolsonaro à Casa Legislativa terminou em tumulto. Houve confusão em um dos corredores da Câmara e uma mesa de vidro foi quebrada. O deputado federal Nicolas Ferreira ficou com o rosto ferido. O presidente Lula afirmou que o mundo vive uma nova ofensiva antidemocrática. Ele também criticou o extremismo e as práticas intervencionistas e defendeu o fortalecimento das instituições e do multilateralismo. As declarações foram dadas durante uma reunião em defesa da democracia que ocorreu em Santiago, com a presença dos líderes do Chile, da Colômbia, da Espanha e do Uruguai. Lula não citou o presidente americano Donald Trump, mas a fala ocorre em meio à escalada da crise entre Brasil e Estados Unidos. A Polícia Civil do Paraná identificou um casal de estrangeiros encontrado morto num apartamento em Curitiba. O homem era dos Estados Unidos e a mulher da África do Sul. Segundo a investigação, ele atirou 2 vezes nela e tirou a própria vida. O crime foi descoberto após uma criança que mora no andar inferior notar sangue escorrendo pela parede. Horário de Brasília, 7h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Anápolis, Guarani, 7h, 4 muito boa noite, estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN, hoje segunda-feira, dia 21 de julho de 2025 e segunda-feira também é dia de futebol aqui na CBN, o encerramento da 13ª rodada da Série C. O Guarani vai até o interior de Goiás para encarar o Anápolis no estádio Jonas Duarte e uma vitória garante a entrada do Bugrão no G8 da competição. Agradecendo a você que nos escuta no 99.1 do seu rádio, também no YouTube, também nas demais plataformas digitais. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez agradecemos a você. Eu sou Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações do dia esportivo, nessa começo de semana, muitas informações do esporte. Com Marcelo Abreu no comando técnico, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Anápolis, Guarani. 7h, 6 é o Guarani tentando então entrar no G8 da competição, vencer fora de casa, enfrenta o Anápolis no estádio Jonas Duarte, lá em Anápolis, no interior de Goiás. 13ª rodada da Série C. 13ª rodada que, além de Anápolis e Guarani, no encerramento da rodada, tem Náutico e Caxias também, o líder Caxias em campo daqui a pouquinho no Aflitos, 7h30. Agradecendo a você que nos acompanha no 99.1
do seu rádio. Mande sua mensagem, fale conosco aqui, mande sua mensagem, participe conosco dessa transmissão pelo WhatsApp 19991869070 ou se preferir também no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. A sua participação é muito legal aqui pra gente. Participe, mande aí seu palpite, fale mais um pouco mais desse Guarani, que hoje tenta então dar um passo importante rumo à segunda fase da competição. E falando em Guarani, vamos aos primeiros destaques do Bugrão, com ela, a repórter Adriana Almeida. Muito boa noite, Adri. Boa noite, Fábio. Forte abraço pra você e também pra audiência qualificada da CBN. O Guarani, que tá invicto a 7 jogos. Não tem momento melhor hoje para entrar no G4, no G8 da competição, G8, estar entre os 8 melhores e os 8 virtuais classificados. O time que vem aí de uma sequência sem perder as 7 rodadas e hoje, apesar do técnico Marcelo Fernandes ter a possibilidade de repetir pela primeira vez a escalação sob o seu comando, ele muda de novo todo o time do Guarani. Mudanças em todos os setores, começando pela lateral direita, surpresa, Alisson assume a camisa número 2. E aí no meio-campo, o Cadi, recém-contratado, apresentado na semana que passou, já veste a camisa de titular, a camisa 5 no meio-campo. Além disso, mais 2 novidades no ataque: Isaac e Luiz Miguel. Bugre vem bem mudado para o jogo contra o Anápolis. O Bugre, então, com alterações, buscando aí uma vitória fora de casa, e nesta noite enfrenta o lanterninha da competição, o Anápolis, que é o último colocado, tem apenas 10 pontos até o momento, não é isso, Adri? E você sabe que só venceu uma vez em todo o campeonato. Mas foi 2 rodadas atrás, não faz tanto tempo assim. Talvez aí um sinal de que tá tentando uma recuperação. E é lanterna, mas hoje, se vencer, fica muito perto ali de sair dessa incômoda zona de rebaixamento, porque a pontuação ali na verdade, a pontuação na tabela toda tá muito apertada, e principalmente para quem tá ali na parte de baixo. Então, uma vitória hoje, jogando em casa, pode deixar o Anápolis com um fôlego renovado para buscar, assim, se manter a permanência na Série C do ano que vem. Novidades também no time: o lateral esquerdo Caxambu rescindiu seu contrato, não joga mais com a camisa do Anápolis. No seu lugar, o Verrone foi o escolhido, ele cumpriu suspensão na rodada passada, hoje assume a lateral esquerda. Além disso, o atacante João Felipe foi vetado com dores musculares e o escolhido é o atacante Kaique Maciel. Novidades no Anápolis. Novidades no Anápolis, daqui a pouco eu vou querer saber de Gabi Castro, comentarista da partida, se o Caxambu vai fazer muita falta pro time do Anápolis, o galo da comarca, que tá na lanterna da competição. Mas falando em lanterna na competição, vamos passar aqui ao ouvinte CBN a tabela da Série C, que hoje se encerra a 13ª rodada com esses 2 jogos, né? O Guarani enfrentando o Anápolis lá no Jonas Duarte às 7h30 da noite, mesmo horário para Náutico e Caxias no Aflitos. O Náutico também tentando adentrar ao G8 da competição, enfrenta o líder, o Caxias que será o próximo adversário da rival do Guarani, a Ponte Preta, no final de semana. Neste momento, o G8, portanto, os times que se classificariam para a segunda fase da Série C do Brasileirão, tem o Caxias na liderança, 27 pontos, a Ponte Preta é a segunda colocada, 26, Londrina 23 na terceira colocação, São Bernardo é o 4º com 22, o Ipiranga é o 5º, tem 20 pontos ganhos, o Floresta é o 6º com 19, o Brusque é o 7º com 18 e o CSA fecha o G8 neste momento, tem 18 pontos ganhos. O Náutico, que joga daqui a pouco, é o 9º colocado, 17, o Ituano caiu bastante na competição, é o 10º colocado também com 17, o Botafogo da Paraíba tem 16, o Guarani é o 12º neste momento, 16 pontos ganhos, mas uma vitória nesta noite coloca o Guarani no G8 da competição. O Guarani dará um salto, irá passar todos esses adversários, chegará pelo menos até a 7ª ou 8ª colocação. O 13º é o Figueirense, tem 15 pontos ganhos, o Maringá o 14º, ABC 15º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Confiança, 13 pontos ganhos na 16ª colocação. O Z4, a zona da degola, tem Retrô com 12, Itabaiana com 11, Tombense também com 11 na vice-lanterna, e o lanterninha é o Anápolis com 10 pontos ganhos. 7h11, nosso assunto é o Guarani e essa partida que pode colocar o Bugre no G8 da competição. Expectativa de vitória lá no interior de Goiás. Gabi Castro, muito boa noite.
Boa noite para você, Fábio Chave, boa noite aos amigos da CBN Campinas. Não pode ser diferente, né? Já estamos aí na segunda metade, reta final de Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de hoje, apenas 6 rodadas e o Guarani precisa entrar no G8. Ele precisa assumir esse protagonismo e precisa da vitória diante do lanterna da competição. Não é à toa que até aqui o Anápolis tem apenas uma vitória na competição. Então, assim, 12 rodadas, uma vitória, o Guarani precisa aproveitar isso. Vem de 7 jogos de invencibilidade, neste período 3 vitórias e 4 empates. Precisa produzir mais. Acho que contra o Ituano vi um Guarani muito tímido, apenas na metade do segundo tempo é que conseguiu fazer uma pressão, bola na trave, perdeu o gol, mas acho que perdeu muito tempo na partida. Então hoje contra o Anápolis tem que ser diferente. Tem que ser o Guarani desde o início, já fazendo a marcação-pressão, jogando a bola no Bruno Santos, o Isaac sendo protagonista, mais uma oportunidade pro Isaac sendo titular, jogando ao lado do Diego Torres. Luiz Miguel, mais uma oportunidade sendo titular. Então são jogadores que não estão com rendimento e que o técnico Marcelo Fernandes coloca como titular. Deve ter tido um bom rendimento durante a semana, estudou o Anápolis e entende que Isaac e Luiz Miguel são importantes para a partida de logo mais. Fiquei curioso com o Alisson, né? O Alisson, ele é zagueiro, jogando hoje de lateral direito, sendo que você tem Lucas Justa e tem Cicinho no banco de reservas. Então não sei se ele enxergou algo no Anápolis, deixando ali um zagueiro fixo pelo lado direito e liberando o Luiz Miguel, talvez não volte tanto para marcar, ou é o Isaac que vai cair por ali. Enfim, com bola rolando a gente faz uma análise melhor, mas o Cicinho é o dono da posição, não sei se por desgaste fica no banco de reservas, mas analisar o que o Marcelo Fernandes armou para este Guarani, que precisa vencer hoje o Anápolis. Se quiser classificar o quanto antes, tem que entrar no G8 para poder até ter o privilégio de escolher uma posição. Até porque a sequência do Guarani também é muito difícil. Depois de hoje, do Lanterna, vai pegar o Náutico no Brinco de Ouro, que a gente sabe que não é fácil, time que vem com camisa pesada também aqui pro Brinco de Ouro, e depois tem o derby contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Então, hoje é uma partida de suma importância pro Guarani pegar o elevador, subir na tabela de classificação, entrar no G8 e fincar o pezinho lá, porque o lugar do Guarani é para buscar essa classificação. Mas para isso precisa ter rendimento, precisa jogar melhor. 7h13, daqui a pouco eu te acompanho então o jogo, né? Guarani e Anápolis e Guarani, narração aqui de Carlos Cabela. Carlos Cabela estará conosco nessa transmissão, dará o recado para você, o Guarani tentando uma vitória fora de casa no encerramento da 13ª rodada. Aproveitando, vou dar boa noite, Carlos Cabela está aqui conosco, previsão de um Guarani mais ofensivo nesta noite, né, Cabela? Muito boa noite para você. Olá, Fábio Scheibe, boa noite pra você também, boa noite a todos que estão ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. É claro, assim que a gente espera o Guarani bem pra cima com muito ziriguidum nessa noite de segundona, não é? E que venha mais uma vitória pro Guarani, como disse o Gabi aí, que pega esse elevador, porque 3 pontos nesse momento vai ser muito importante para entrar no G8 em definitivo, a equipe do Guarani por uma sequência, quem sabe depois, muito boa. Temperatura em Anápolis. Quanto tá lá, Cabela? 23 graus com sensação térmica de 25. Olha só. Tá abafado, tá muito abafado lá e a previsão é de que aquele é ruim pro jogador quando tá muito abafado, como a umidade tá em 50% e abafado, é horrível, mas o Guarani tem que superar a expectativa e quem sabe aí, trazer essa vitória para Campinas. Sabe quando tá aqui no Jardim São Gabriel, nossos estúdios CBN, Cabela? Não. 20 graus, cara. Olha. Mas aqui no só. estúdio tá uns 15, viu? Sim, Ar-condicionado tá... Aqui o ar-condicionado que é comandado pelo Fábio Chave tá em menos 5 nesse Tá momento. bem frio. Quem tá no YouTube pode ver, ó. Todo mundo de blusa. E eu tava 7h15, daqui a pouco, Carlos Cabela em definitivo também, Gabi Castro vai comentar a partida, Adriana Almeida traz mais informações sobre Guarani e Anápolis. Antes disso, um rápido break, a gente volta já, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Anápolis. Guarani. Futebol Globo CBN. Trânsito.
Boa noite, meu amigo Mário Quintino. As condições do trânsito em Campinas, Mário. Fala, Chaibe, boa noite, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem segue na Orozimbo Maia encontra a movimentação maior em direção da Norte e Sul, atenção perto ali da Paula Bueno, no sentido do centro a movimentação é maior já na região da Maternidade. Inclusive nessa terça-feira tem bloqueio na Vila Itapura, na Rua Álvaro Miller, trecho que vai da Jorge Krug até a Rafael Sampaio por conta de obras das 8:30 da manhã até as 3 da tarde. Desvios pela Orozimbo Maia, Brasil e também outras vias da região. Chaibe. Daqui a pouco você volta com as estradas, Mário. Valeu. Chegou a nova Ford Transit, a escolha inteligente para o seu negócio. Conheça as versões furgão, minibus, vidrada, chassi e elétrica. Acesse ford.com.br. Quer conhecer o verdadeiro conceito de alto padrão inteligente? Conheça Casa Arborais Alta Vista. Um convite para sentir a tranquilidade da natureza, estar em harmonia com a cidade e viver o melhor dos dois mundos. Condomínio fechado com apenas 73 casas, feito com as melhores tendências de urbanismo, arquitetura e paisagismo. Projetado por 2 empresas que são referência no mercado, Congesa e 3E Realty. Acesse casaarborais.com.br e saiba mais. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi Campinas. Mais uma vez, Mário Quintino. Vamos lá então, Chaibe, eu trago informações do Anel Viário Magalhães Teixeira, lembrando que ainda tem uma interdição, quilômetro 9, uma interdição ali no acostamento por conta de um acidente que aconteceu ainda durante a madrugada envolvendo uma carreta. E esse veículo só vai ser retirado da pista por volta das 9 da noite, então atenção, e quando isso acontecer, vai ter ali interdição de faixa também, então já ficou alerta para o nosso ouvinte. Para quem vai em direção da Dom Pedro, por enquanto boas condições, na Francisco von Zuben, ligação entre Campinas e Valinhos, movimentação maior em direção de Valinhos. Chaibe. Muito obrigado, Mário Quintino. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia tudo fica zen. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Onde a cidade se eleva e o jeito de morar também. Avenida 105, o primeiro residencial do Casa Figueira. Apartamentos de 154 a 263 metros quadrados. Assinado por arquitetos premiados. Jardins entráveis com 48 espécies nativas. Visite o decorado em frente ao Iguatemi Campinas. Avenida 105, sofisticado e autoral em todos os sentidos. Realização e incorporação Building. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Anápolis. Guarani. Enquanto a bola não rola. 7 da noite, 20 minutos. Daqui a 10 minutos tem início a partida entre Anápolis e Guarani, no encerramento da 13ª rodada da Série C. Uma vitória simples coloca o Bugre no G8 da competição, alcançando então um primeiro objetivo nesta Série C de Brasileirão. Vou acionar mais uma vez a Adriana Almeida antes de passar as escalações das equipes. A gente até conversava em off aqui, né, Adri? É outro Guarani, tem jogador estreando hoje também. O Guarani mudou totalmente há mais ou menos um mês aí, era um time totalmente diferente deste, distinto deste, que entra em campo e que tem as opções do Marcelo Fernandes para essa noite, né, Adri? Sim, Fábio, mas antes só um panorama rapidamente lá do estádio em Anápolis, Jonas estádio Duarte. Jonas Duarte.
pouca torcida ainda, poucos torcedores e parece muito escuro o estádio, né? O gramado. Quero acreditar que ainda tem algum refletor aí a ser aceso, faltando 10 minutos para a bola rolar lá no Jonas Duarte, estádio do Anápolis. Agora, você falava, né? O Guarani mudou e no ranking ali da Série C de contratações, com a competição já em andamento, o Guarani lidera. Dos 20 times, foi o que mais contratou, 12 contratações no total. Hoje a gente já vai ver o Cadi em ação, que foi um dos últimos. Ele e o Gabriel Silva, atacante, foram os dois últimos apresentados, né? O Cadi veio lá do São Bernardo para já vestir a camisa titular do Guarani. O Gabriel Silva está no banco, já relacionado hoje, estava no Vila Nova. Então, contando todos esses jogadores, esses 12 reforços, tá? Para o torcedor acompanhar, e muitos ele vai ver em ação. É o Cicinho, o Vitinho, o Renan Castro, Diogo Silva, o Alisson, o Cadi, que estreia hoje, o Kelvin Gomes, o Diego Torres, que também já tá vestindo a 10 do Guarani, o Bruno Santos, o Mirandinha, o Cauã Jesus e também o Gabriel Silva, que está relacionado, foi apresentado aí na semana passada. Então, 12 reforços, é um time mais um reserva que o Guarani contratou e trouxe, e pelo menos num primeiro momento parece que vem dando certo. Tem muito jogador ainda para azeitar nesse time, mas a sequência aí vem ajudando bastante para que esses jogadores se sintam confortáveis com a camisa do Guarani e consigam esse primeiro objetivo, que é ficar entre os 8 primeiros colocados. Não é exagero falar que foi um time realmente, um time mais um, justamente o Guarani contratando nessas duas janelas, né? A janela que teve antes do Mundial de Clubes, aberta ali mais ou menos 10 dias, e agora a janela que está vigente também, o Guarani podendo contratar, e todos os times da Série C também, até o dia 2 de setembro, o Guarani, portanto, lidera com 12 reforços essa janela de transferências, pelo menos na Série C. E pode vir mais coisa por aí, que tem uma grana entrando, não é isso, Adriana Almeida? Tem. Não é uma grana não, Fábio Chay. É muita grana, não é? É muita grana, porque o Richard Rios vai se transformar... Richard Rios do Palmeiras, né, que jogou no Guarani. Na maior venda do Guarani, mesmo que indiretamente, tá? Porque o jogador foi vendido por 30 milhões de euros ao Benfica, cerca de 194 milhões de reais. O Guarani ainda tem direito a 13,34% desse valor. Ou seja, 25 milhões e 800 mil reais é o que o Richard Rios vai render aos cofres do Guarani. Já tinha rendido um valor muito interessante de mais de 6 milhões quando foi ao Palmeiras. E agora, novamente, a gente ainda não sabe detalhes. Esse valor também terá descontos de impostos, outras taxas, mas é um montante muito considerável. Se você imaginar hoje, quanto ganha um time para disputar uma Série B? Uma Série C é R$1 milhão. 1 milhão. Então, são 25 cotas de Série C. Todos os clubes da Série C não ganham o que o Richard Rios vai render. A gente ainda vai apurar detalhes de como esse dinheiro vai chegar, se chega parcelado também. Mas agora os times estão em campo e daqui a pouco a bola vai rolar e o Guarani vai entrar na grana. Isso é fato. Então, por favor, você já coloque aí pra gente, passe pra nós daqui da CBN, a escalação da partida na ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Guarani, sempre comigo, em todo campo. É o bugre do técnico Marcelo Fernandes, em campo com 25, Andrei, 2, Alisson, 3, Rafael, 4, Alan Santos e meia dúzia, Emerson, 5, Cadi, 8, Caio Melo, 10, Diego Torres, 11, Isaac, 7, Luiz Miguel e 9, Bruno Santos. Repeteco do bugre, 25, Andrei, 2, Alisson, 3, Rafael, 4, Alain, meia dúzia, Emerson, 5, Cadi, 8, Caio, 10, Diego, 11, Isaac, 7, Luiz Miguel e 9, Bruno Santos. No banco, 12, Fred, 22, Lucas Justen, 23, Cicinho, 13, Diogo Silva, 14, Matheus Sarará, 16, Renan Castro, 15, Giovani, 18, Kelvin, 21, Cauã Jesus, 17, Mirandinha e 20, Gabriel Silva. Anápolis, na comarca se conhece a tradição. O técnico Gabardo Júnior manda o Anápolis a campo com 1, Paulo Henrique, 2, Fábio, 3, Igor Souza, 30, Lucão e meia dúzia, Verrone, 5, André, 8, Paulinho,
15 Kaique, 21 Cadu, 9 Celere e 19 Jefinho. Repeteco do Anápolis, 1 Paulo Henrique, 2 Fábio, 3 Igor, 30 Lucão, meia dúzia Verrone, 5 André, 8 Paulinho, 15 Kaique, 21 Cadu, 9 Celere e 19 Jefinho. No banco, 31 Ravel, 53 Márcio Defende, 4 Vitor, 10 Tatá, 11 João Felipe, 15 Guilherme, 17 Fernandinho, 28 Samuel Michaels, 29 Igor Cássio, 32 Rafael Mineiro, 41 Borim e 77 Cardoso. A arbitragem do jogo. Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa é o dono do apito e os seus assistentes são o José Reinaldo Nascimento Júnior e o Lucas Costa Modesto. O quarto árbitro, Osimar Moreira da Silva Júnior. O comentário do jogo. O Guarani buscando uma vaga no G8, não é isso, Gabi Castro? É isso, Fábio Scheibe, é isso, amigos da CBN Campinas. Com a chegada do Marcelo Fernandes e também das contratações que você estava conversando aí com a Adriana Almeida, o Guarani mudou de patamar no Campeonato Brasileiro da Série C, era o lanterna durante boa parte na zona de rebaixamento, e com essas contratações o Guarani foi subindo na tabela de classificação. Eu acho que mesmo com a insegurança do goleiro Andrei, defensivamente o Guarani ele subiu na competição. Eu acho que já não é o principal problema do Bugre, até porque em 12 rodadas, 10 gols sofridos. Então é uma média boa. O problema do Guarani tem sido ofensivamente. 10 gols em 12 rodadas é algo que chama a atenção, e essa produção ofensiva ela precisa melhorar. E isso passa muito pelo Diego Torres, camisa 10, que hoje ele precisa ser o protagonista, precisa ser aquele meia criativo, que chame a responsabilidade do jogo, que gire a bola. Ele precisa querer, ele é o camisa 10, ele precisa querer esta bola para poder armar. Ter um Isaac que seja também um jogador ao lado do Diego Torres, que seja também este protagonista. Eu acho que o Isaac, tecnicamente, para Série C, um jogador diferenciado, mas ele precisa querer o jogo. E você tem o Bruno Santos, que já demonstrou ser artilheiro, ter o faro do gol, chegou, já marcou gol. Então é importante que ele seja participativo também. Se tiver difícil, tiver fechadinho, ele tem essa característica, ele consegue sair um pouco da área também, vir buscar o jogo. Tem que ser um Guarani compactado. Mas acima de tudo, tem que ser um Guarani que queira a vitória desde o primeiro tempo. Acho que contra o Ituano ele achou que poderia ganhar a qualquer momento. E aí no segundo tempo ele imprimiu um ritmo maior, só que foi tarde demais e não conseguiu essa vitória que seria tão importante. Então hoje, já desde o primeiro tempo diante do Anápolis, tem que ser um Guarani indo ao ataque, ficando com a posse de bola, tem que explorar o desespero da equipe do Anápolis, que claro, não tô falando que é fácil, mas tem que explorar, que é o último colocado, e com o passar do tempo e não conseguindo marcar gol, quem sabe o Anápolis começa a ficar um pouco mais nervoso da partida, e o Guarani, com a experiência dos seus atletas, com a estreia do Cadi, com o Caio Melo, subindo de rendimento, Diego Torres, pro Guarani conseguir a vitória, entrar no G8 e fincar a sua bandeira ali e começar a pensar na classificação. Mas para isso, precisa jogar bola, é a nossa análise. Já falei aqui do Alisson, tô curioso para saber como é que é um zagueiro na lateral direita. Vamos observar o Cadi neste meio campo, e também Luiz Miguel ganhando mais uma oportunidade no ataque do Guarani, Fabio. 7h30, eu passo o comando então agora para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções desses 45 minutos iniciais, 13ª rodada para Anápolis e Guarani. Ô Cabela, eu sei que você é do interior, gosta bastante dos times do interior, não é Paulista de Jundiaí e Guarani não, é Anápolis e Guarani. A camisa é igualzinha, hein, Cabela? Muito boa noite para você, boa transmissão. Muito bem notado, viu, Fábio Scheibe? Verdade, parece muito a camisa do Paulista de Jundiaí, os detalhes na manga em vermelho, a listra preta e branca são listras estreitas, não é listra largas e tal. E o Guarani perdeu recentemente na Copa Paulista, viu? De 1-0 pro Paulista, então você já tem que lembrar ficar, o torcedor. Então já tem que ficar esperto já, porque tem que olhar o uniforme, tem que ficar ligado. Não pode ser seca pimenteira desse jeito, pelo amor de Deus. Não, é pra ficar esperto. Não, vamos lá então.
Vai começar o jogo entre Bugrão e Anápolis para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Só para reforçar, uniforme do Anápolis listrado em preto e branco, calções pretos, meias brancas, detalhes em vermelho, tanto na camisa como no calção e também nas meias, não é? O Bugrão tá de camisa verde hoje, calções brancos e meias verdes também. Em campo a equipe do Bugrão para essa 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Tá tudo pronto ali, o Guarani já teve aquele bate-papo entre os jogadores, a equipe do Anápolis está lá, o Anápolis desesperadamente precisa de uma vitória, tá jogando em casa e o Guarani pode se aproveitar disso, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, explorar o desespero do adversário, que caso o gol não saia, a arquibancada começa a jogar contra e o Guarani fora de casa, tranquilinho, podendo conquistar essa vitória e entrar no G8. Muito bem, vai se ajeitando ali o Guarani em campo, vai se ajeitando também a equipe do Anápolis no gramado do Jonas Duarte. Tá tudo pronto pro início da partida, se acompanha, apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Anápolis, Guarani. futebol, vamos CBN. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas pra você, Bugrão, Guarani, Anápolis e Guarani. Trabalha a bola, a equipe do Guarani do campo de ataque, vem descendo ali pela intermediária, chega na briga, no primeiro lance, um carrinho frontal ali do camisa número 5, o André, em cima do Bruno Santos, com 20 segundos de jogo, tá sentindo muito o jogador do Guarani caído no gramado, Adriano Almeida. Uma entrada criminosa, né, em cima do Bruno Santos, que tá todo se contorcendo, com muita dor, e agora até o jogador do Guarani, o companheiro, pede o atendimento médico porque ele tá sentindo muitas dores e é uma jogada, é um carrinho com as duas pernas em cima, e o jogador do Anápolis, o André, tem a cara de pau de falar que foi na bola. É um carrinho para expulsão com menos de 1 minuto. Torcer para que não seja nada grave com o Bruno Santos. Já tem jogador fazendo sinal ali de substituição. É uma jogada. O pé esquerdo tava no gramado, travado no gramado. O pé esquerdo, o camisa número 5, o André, ele vem no carrinho frontal. O árbitro do jogo, o senhor Marcelo Neves Ramos. Olha, o cartão vermelho é pouco, viu, o Gabi? Já tinha que estar na mão do árbitro. É um absurdo ele não ter expulsado na hora o jogador do Anápolis, porque é um carrinho que vai na perna do jogador do Guarani alta, não tem nem a disputa de bola. Então, no primeiro lance do jogo, o jogador do Anápolis foi maldoso, uma entrada realmente para cartão vermelho. E o árbitro precisa tomar atitude. Já tinha que ter tomado atitude no momento do lance, mas a gente tá revendo a imagem, vai no meio da perna do Bruno Santos. Então, um lance muito forte. A gente torce para que não tenha se lesionado o camisa 9 do Guarani recebendo atendimento, mas tem que ser expulso o jogador do Anápolis. Também acho. Cartão vermelho para mim é pouco, do jeito que entrou o André com 20 segundos. Exatamente com 20 segundos de bola rolando neste primeiro tempo. O André, uma entrada violenta para cima do jogador camisa 9 do Pedro. Eu vou além, é um jogador totalmente desequilibrado, né? O cara que com 20 segundos de jogo, num lance perto do meio do campo, num companheiro de trabalho, faz um tipo de jogada dessa e agora tá meio que rindo do árbitro porque não fez nada. Isso é um absurdo. Nossa, nunca vi algo tão bizarro e tão violento no futebol. Olha, a pancada foi grande. Tá em pé já novamente ali o Bruno Santos. Parece que tá tudo bem com ele. Ele tá mancando, continua mancando, mas olha, e foi só amarelo, né? Só amarelo. Covarde. Só o amarelo. senhor Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa é um tremendo de um covarde. Olha lá, tá chamando o lado ali. Tá dando cartão amarelo, apenas cartão amarelo pro camisa número 5, o André. Absurdo, gente. Absurdo. E aí deu pra sentir, o Gabi, que o time do Anápolis tá nervoso em campo, porque tá precisando demais somar pontos. E essa vai ser a tônica do jogo. E o Guarani vai ter que prestar muito atenção, porque também contra a arbitragem, né? Péssima atitude do árbitro, era lance para cartão vermelho, pipocou o árbitro, deu apenas amarelo. Então vai ter que jogar a bola o Guarani para não depender de arbitragem.
Já tivemos 3 minutos e 10 de paralisação nesse começo de jogo. Apenas 20 segundos de bola rolando, viu? Na boate chamada Jonas Duarte. Vai embora a falta que vai ser cobrada para a equipe do Bugre. Ali pela meia direita, na cobrança, tem por ali o Caio Melo na batida. Deixou ali pro Jefferson. Chegou, bateu de perna canhota nas mãos do goleiro. Bota a ordem na casa o Paulo Henrique, goleirão da equipe do Anápolis, Adriano Almeida. No final das contas, o chute veio fraco e aí ficou tranquilo pro goleiro que já repôs tudo errado também. Já fez outro lançamento, deu de graça lá pro André, que agradece, fica com ela para tentar organizar a saída mais uma vez a equipe do Bugre. 4 minutos passados este primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. Na verdade, nós tivemos até agora 1 minuto de jogo só, tá? Só 1 minuto de jogo nós tivemos até agora, o restante tudo parado. Andrei, despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito direto para fora. Olha que os dois goleiros estavam numa resenha danada quando estavam entrando em campo um do lado do outro, viu? Agora o Paulo Henrique dá um bico na bola, vai lá pro Andrei, o Andrei devolve a bola pro Anápolis. Você já brincou de gol a gol, Cabela? Já brinquei de gol a gol. Arremesso manual é pro Anápolis ali pela direita, vai chegando no campo de ataque pela primeira vez a equipe do Anápolis, vai se ajeitando ali pra cobrança o Fábio, toma a distância pra fazer o arremesso, joga no campo de ataque, domina mal a bola, chega rasgando por baixo o Isaac, dá um bico na bola, ela sobra ali pela intermediária, quem chega é o Verrone, ele já carrega lá pelo lado esquerdo, vem carregando, vem buscando, campo de ataque, tenta a tabela por ali, na chegada do Cadu, a bola recuada lá no sistema defensivo e tem jogador caído, agora é jogador do Anápolis que desabou, no gramado é o 21, quem chega ali caído é o Cadu, realmente ele que acabou tomando uma paulada ali e foi de leve essa, viu, Adriana? Nem comparar, né? O Luiz Miguel deu só um totozinho ali no Cadu e agora o Anápolis com dificuldade aí vai levantar essa bola pra área do Guarani. Ok, tem uma lupa para entrevistar. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5:30, primeiro tempo do jogo. 13ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Anápolis 0. Guarani também 0, Chaibe. Central da Bola. No outro jogo da noite, Náutico e Caxias empatam por 0-0 no Aflitos. O próximo adversário do Guarani é justamente o Náutico no final de semana no Brinco de Ouro. Futebol Globo CBN. 0-0, placar do jogo, comecinho de bola rolando. Anápolis e Guarani aqui no futebol da CBN Campinas. Tem arremesso lá pela direita, o Alisson chegando por ali pra fazer o arremesso. Pois não, Adriana? Você falou, né, da iluminação um pouco antes do jogo começar. Eu falava, quero acreditar que mais algum refletor vai acender. Eu também, tava certo disso. Mas não, né? Não. Olha, essa noite aí o Guarani vai ter que lutar contra a má iluminação, contra as faltas violentas, contra as marcações do árbitro e tentar fazer um golzinho aí no meio do caminho. Meu Deus do céu, gente. Olha, terrível a iluminação, gente. Terrível a Série C. Terrível a iluminação do campo do Anápolis. Andrei na cobrança da falta, despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente, sobe a zaga para fazer o quarto, a bola sobe, desce, vem aqui pela esquerda. Quem chega para fazer o domínio do lado esquerdo, chegava ali o Isaac, faz o domínio errado, a bola volta lá para começar tudo de novo na equipe do Guarani. Mas o Bandeira tá dando arremesso manual pro Bugre ali pela esquerda. Vai chegando ali o Jefferson, o Emerson. Onde eu falei Jefferson, você entenda Emerson. E o árbitro vai conversar ali com alguém do banco de reservas do Anápolis. É isso, Adriana? Ele pede ali para alguém que tá no banco, que não poderia estar no banco, se posicionar melhor ali, que não pode ficar perto da linha lateral, e agora o Guarani vai cobrar o lateral. Tá ali o Emerson para fazer a cobrança com as mãos, ele busca alguém pro passe, é o Isaac, faz o domínio errado, a bola sobra ali pela intermediária com o Paulinho, toca mais atrás, vem trabalhando, vem ali pelo meio o André, agora ele cai no gramado, pede falta, o árbitro para o jogo, pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Anápolis, ali no sistema defensivo. 7 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Para você que está chegando agora, aqui já tivemos um lance para cartão vermelho, mas não deu, o árbitro não deu, tá? E era vermelho para a equipe do Anápolis. Sobe a zaga do Guarani para botar para fora, arremesso é manual para o Anápolis, é lá pela esquerda. Se apresenta por ali o Verrone para fazer a cobrança com as mãos. Ele toma a distância, faz o arremesso, joga no campo de ataque. Lá na esquerda quem chega é o Cadu para fazer o domínio errado. Sobra com o Guarani, se aproveita o Bugre, vem para o campo de ataque, vem descendo aqui pela esquerda, já bota a velocidade o Emerson. Chega agora, faz o break, rola, bola mais atrás, trabalha com o Caio Melo que dá um tapa na bola lá
no sistema defensivo para começar de novo com Alan Santos. Lá na direita vai trabalhando, saída de bola com o Alisson, recebe, domina, devolve ali pela meia, na intermediária do Guarani, todo recuado a equipe do Anápolis. Vem Bugre pro campo de ataque, do lado esquerdo vem trabalhando, agora sim é o Alisson, tá pelo lado esquerdo o Alisson, ali pelo meio, quem chega é o Alan Santos e lá na direita quem se apresenta ali é o Rafael, já despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito, Bugrão desce com o Luiz Miguel lá pela direita, tenta a finta, chega por baixo o zagueiro, faz o corte, faz o desvio ali pela entrada da grande área para sair jogando a equipe do Anápolis, não sabe o que fazer com a bola ali, toca pelo meio, vem trabalhando, vem tentando chegar no campo de ataque, lançamento feito, lá no campo de ataque, direto para fora. Não saiu não, trabalha mais uma vez a equipe do Anápolis lá pelo lado esquerdo, botou a bola pelo meio, abatido, desvio e é pênalti. Bola toca no braço do jogador do Guarani, dá pênalti, o árbitro do jogo Marcelo Ruda Neves. Dá pênalti pro Anápolis, teve toque de mão ali no meio da área, Adriano Almeida. A jogada começou lá pelo lado esquerdo, numa arrancada do Anápolis, que o jogador do Guarani ficou pedindo a saída da bola em lateral. E aí parou o Emerson Barbosa. Depois essa bola veio da entrada da área, o chute do Kaique, ele finaliza e aí o jogador do Guarani se joga nessa bola, é o Cadi quem se joga. E aí na hora que ele se joga, o braço tá aberto, bate a bola no braço dele e o juiz em cima marca o pênalti. E o Cadi tá ali argumentando pro árbitro, colocando a mão colada ao corpo, que ele estaria com a mão colada ao corpo. Não tá com a mão colada ao corpo, né, Gabi Castro? Não tá, né? O pênalti teria que ter sido marcado. O que ficou a dúvida, e aí nós não temos a imagem de conclusão, é a saída de bola, que é a reclamação dos jogadores do Guarani, do lado esquerdo de ataque do Anápolis, e aí deixou o Alan Santos na saudade. Então essa é uma explicação que depois o Marcelo Fernandes precisa dar, porque aconteceu justamente pelo lado direito, onde tem improvisação, tem zagueiro de lateral direito, ficou na saudade, o Anápolis explorou isso pelo lado esquerdo, foi o início da jogada, até o chute do Kaique e o pênalti, porque o Cadi estava com o braço aberto. O pênalti teria que ser marcado, precisaria ver se tem alguma imagem da lateral e também o Anápolis explorando o lado direito defensivo do Guarani, que era algo que a gente já tinha chamado a atenção. E tem um outro detalhe, né? O Alan Santos é experiente, poxa vida. Vai ficar pedindo para parar o jogo, foi não vai parar o jogo. Também, né, outra na coisa, marcação. ele parou na jogada, deixou o jogador, tanto é que eu falei que a bola teria saído porque ele para na jogada. Ele para na jogada, e aí o jogador do Anápolis não parou, ele se aproveitou e foi pro ataque. E aí não tem VAR, agora, né? Reclama depois, segue na jogada. Exatamente, tem que aprender que não tem VAR, segue o jogo. Se você não ouviu o apito do árbitro, vai correndo atrás da bola, não para não. Ele parou. Aí o Anápolis se aproveitou e ainda ganhou um pênalti aí de graça. O jogador Cadi cai com os braços abertos, comete pênalti e aí vai ser cobrado pelo Kaique. No centro do gol tem o Andrei. Kaique na cobrança, é pênalti pro Anápolis. 11 minutos e 20 desse primeiro tempo. Kaique na cobrança. Toma a distância ali. O árbitro chama a atenção dos jogadores ao redor da grande área. Vai fazer a cobrança o Kaique. Tá tudo pronto, autoriza o árbitro. Correu o Kaique. Defendeu o Andrei. A sobra de bola. Giriguidu. Gol! Anápolis! Cadu! O Kaique cobrou o pênalti. O Andrei fez uma defesaça. Aí não acompanharam o Cadu, que de cabeça ele botou pro fundo do gol. Abre o placar a 11 minutos e bola rolando deste primeiro tempo. O Anápolis está na frente. Cadu de cabeça. No rebote do pênalti, pro Anápolis, Siriguidu pro Cadu, nada pra equipe do Guarani, Adriano Almeida. A batida do pênalti do Kaique foi boa, no canto direito do Andrei, mas o Andrei acertou o canto e tava lá, soberano, com o braço direito evitou o gol de pênalti. Quando ele espalmou, essa bola subiu num balãozinho e encontrou quem? O Cadu, que estava sem marcação, mais na frente da defesa do que os defensores do Guarani. E aí ele veio com uma espécie de peixinho, atacou a bola com tudo lá no outro canto, sem chance nenhuma pro Andrei, que já tinha pegado o pênalti. Agora a reclamação dos jogadores do Guarani
de algo irregular no rebote, no gol de rebote. Invasão, mas né? Pode ser invasão. Mas o árbitro não tá dando pinta de que vai marcar algo não, viu? Já sinalizou lá pro meio campo. Não tem VAR. E outra, invasão dupla, porque a gente não tem a imagem do lado esquerdo, que é onde saiu o gol do Cadu. A gente tem a imagem aqui do lado direito. Peraí que o quarto árbitro falou alguma coisa ali pro árbitro, hein? O quarto árbitro conversou com o árbitro, Deve o ser Marcelo pra dar cartão, viu? Vermelho. O Marcelo Fernandes ele expulsa, né? Expulsou o Marcelo Fernandes. Aí é mais fácil, né? Treinador é mais fácil. Pois é. E a imagem que a gente tem aqui, ó, houve a invasão. Houve a invasão. E a do Cadu. Perfeito. E a do Cadu. Gol irregular do Anápolis. O árbitro, mais uma vez, mostra muita inexperiência num jogo pesado como esse. Olha, apenas 13 minutos de cronômetro corrido. De jogo não tivemos... Acho que nem 8 minutos. É difícil até de analisar, meu cabelo. É difícil, não tem condições, mas a gente pode analisar o que o Guarani vai sofrer no restante do jogo. Por quê? O árbitro péssimo, o senhor Marcelo Rudá Neves, péssimo árbitro. Ele consegue em 13 minutos fazer duas coisas terríveis. E tem um detalhe, se a bola realmente saiu lá na lateral, que a gente não tem essa imagem, seria a terceira falha gravíssima da arbitragem essa noite, lá em Anápolis, ô Gabi. É difícil, mas vai ter que colocar a cabeça no lugar. A equipe do Guarani é superior tecnicamente e agora tá atrás do marcador. Provavelmente o Anápolis vai se fechar. O Guarani vai ter que rodar essa bola, vai ter que ter a paciência que ainda não teve na partida, entrou no jogo do Anápolis, né? A gente vê os atletas muito nervosos. Eu acho que em certo momento a gente entende, mas precisa ter a calma para poder buscar a virada, mesmo contestando a arbitragem, mesmo com a agressividade dos atletas da equipe do Anápolis. O Guarani é superior tecnicamente e vai ter que entrar no jogo, porque por enquanto ele entrou só na pilha. 14 minutos e 50 de bola rolando 1-0, Anápolis está na frente, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte e bota a bola para fora em arremesso manual, vai pela direita, mais uma vez vai se ajeitando ali para fazer a cobrança o Fábio, faz o arremesso manual cobrando aqui pela direita, domina de calcanhar, recebe de novo o Fábio lá na ponta direita, carrega, tem a marcação em cima dele do Emerson, faz a proteção, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani do sistema defensivo, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos e 20 de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Anápolis 1, Cadu. Guarani 0 pro Bugrão, Chaibe. Central da Bola. No mercado da bola, o Flamengo está muito próximo de anunciar um reforço europeu. O rubro-negro tem conversas avançadas para a contratação do meio-campista espanhol Saúl, de 30 anos. O jogador tem rescisão encaminhada com o Atlético de Madrid e ficará livre no mercado. Futebol Globo CBN. Olha, tá passando o replay aqui pra gente acompanhar aqui o gol do Anápolis. Não foi só uma invasão, foi muita invasão. Ele, hora que o Kaique bate na bola, ele já tá uns 3 passos pra dentro da grande área. Parece que o Cadu tava correndo uns 100 metros rasos, sabe? Tamanha velocidade com que ele entrou ali na área. 16 minutos passados deste primeiro tempo, 1-0, tá ganhando aqui pelo Anápolis. Vai, Bugrão! Tem muito jogo pela frente. Trabalha, sai de bola ali pelo intermediário, o Cadi. Recua lá com o Andrei, perna direita, despacha pro ataque. O lançamento foi feito lá pela ponta direita. Quem sobe de cabeça por ali foi o Verrone. Fez o quarto, Guarani briga pela bola, chega rasgando por baixo. Ali o Cadu, autor do gol, dá um bicão, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Bugre, lá pela direita, faz o arremesso. Sai trabalhando a equipe do Guarani, vem pro campo de ataque. O lançamento foi feito pra ninguém. Chega o zagueirão, dá um bico na bola ali, o Igor Souza, lá do outro lado só tem verde lá. Tá lá o Bugrão, mais uma vez, para fazer o domínio. No peito, Alan Santos sai jogando. Rola a bola pelo lado esquerdo, mais uma vez por ali, quem chega é o Alisson. Bota no campo de ataque por baixo, se estica todo ali para fazer o corte. O André, a bola vai para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Cabela. Oi. Até a Adriana Almeida pode falar mais sobre o assunto depois, mas pelo menos o Rômulo Amaro garantiu que na segunda fase a CBF confirmou a ele que terá VAR em todos os jogos da segunda fase, né? Mas aí é aquela história, né? Por exemplo, uma vitória hoje, o Guarani entra no G8. Se perder, não entra no G8 e essa derrota pode custar a vaga no G8 e aí o VAR do segundo Oi? E ficaria 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, por mais que a colocação do Guarani a gente tá visando o G8, uma derrota hoje, ela é muito prejudicial para os planos do Guarani. Exatamente. Aí o VAR da segunda fase pro Guarani não vai valer nada. Já foi. O problema é agora.
Mais uma vez, né? Mais uma vez um problema de arbitragem. E é ruim, né? A gente fala de arbitragem. E às vezes eu saio de casa para transmissão do jogo e falo assim, poxa vida, hoje tomara que dê tudo certo, né? Que a gente não tem que falar de arbitragem. Mas com 20 segundos de jogo, você já fala, não tem como. Teria que ter sido a expulsão do jogador do Anápolis, contesta a saída da bola no lance que originou o pênalti e a invasão do jogador do Anápolis, porque deu uma vantagem injusta ao jogador. Então, teria que ter retornado o pênalti. Vai trabalhando agora no campo defensivo com o Alisson. Toca a bola ali pelo meio com o Alan Santos. Já faz o domínio, levanta a cabeça, vem pelo círculo central do gramado. 2 jogadores encosta da cobertura. Ele faz o lançamento pela esquerda com o Emerson. Recebe, domina, coloca no gramado. Tava pertinho dele ali. O Isaac, ele prefere mais atrás com o Caio Melo, que recua mais um pouquinho com o Alisson. Faz a inversão de jogada lá do outro lado, lá pela direita com o Rafael. Domina, vem pro campo de ataque, faz o break, devolve com o Alan Santos no círculo central do gramado. Bota no ataque, meia esquerda, Caio Melo. Já recebe, domina, bota na frente. O lançamento foi feito. Antes dele chega o André para fazer o corte e bota pela direita a saída com o Fábio, vem pro campo de ataque por baixo. Alisson tava ali para fazer a roubada de bola, devolve agora no campo de ataque. Bruno Santos tentava o domínio, não consegue, chega a marcação em cima dele, agora chegou solando ali o Jefinho. Aliás, era o Celeri que chegou solando ali. A bola sobra com o Guarani para trabalhar a bola. Vai tentando chegar no campo de ataque mais uma vez. Vem ali pelo círculo central do gramado com o Alan Santos. Rola a bola pela esquerda. Vem o Guarani todo fechado, a 7 chaves. A equipe do Anápolis. E o Guarani não encontra espaço para jogar. Acaba errando. Erra, joga a bola para fora de graça, arremesso manual para a equipe do Anápolis. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani vem pro campo de ataque, sobe a zaga para fazer o corte do Anápolis, briga pela bola ali pelo meio. Sobra ali uma butinada no Cadi, que cai no meio do gramado ali, já se levanta rapidamente, a falta já cobrada. Tem pressa o Bugre, tá perdendo o Guarani por 1-0. Trabalha lá pela direita, chegada no campo de ataque do Guarani. Era o Luiz Miguel, tentava o lançamento no meio do caminho, chegava o Diego Torres, não consegue o domínio, briga pela bola, vem por baixo o Cadi, faz a roubada, protege, cai no gramado, levanta, briga por ela, bola espirrada, sobra com o Rafael, vem pelo meio, ali pelo meio campo, era o Caio Melo que tava ali, toca a bola do lado, tenta o Guarani chegar no campo de ataque, mas com falta. Falta em cima do Alisson, é falta que favorece a equipe do Bugre, ali pelo meio campo, Adriano Almeida. Falta no meio campo e o Guarani com muita dificuldade para conseguir tocar a bola, até parece que o Guarani joga em casa e o Anápolis fora, porque os 11 do Anápolis para trás no campo de defesa no momento. Falta cobrada, trabalha o Guarani ali pela intermediária com quem chega ali para fazer o toque é o Diego Torres, faz a abertura lá pela direita pro Grão com o Rafael, domina, vem pro ataque, Luiz Miguel recebe, pertinho da lateral do campo, protege a bola, domina, pisa nela, gira de um lado, busca do outro, Caio Melo se apresenta ali pela meia direita, bota no campo de ataque ali pela meia, Guarani vai trocando passe, vai chegando na frente com o Emerson, lado esquerdo, faz a finta, adianta demais a bola. Perde o lance e agora na saída de bola o Isaac comete a falta em cima do Fábio. Jogo tá parado, é falta para a equipe do Anápolis. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 21 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Série C Brasileirão, 13ª rodada. É, lá na boate do Jonas Duarte. O placar da CBN tá assim, ó. Anápolis. Cadu marcou. Guarani. 0 para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. Semana de decisão na Sul-Americana, repescagem na Sul-Americana. Amanhã o Vasco da Gama tem uma missão quase impossível. Após perder por 4-0 para o Independente Del Valle no Equador, o Vasco precisa reverter a vantagem. O Bahia, fora de casa, enfrenta o América de Cali e depois empatar 0-0 na Fonte Nova. Vem Anápolis, arremesso Bonó, cobrado a grande área, a bola tá viva ali pelo meio, sobrou no gramado, André girou, bateu, chega por baixo, faz o corte o Caio Melo, tava lá no meio da grande área para dar um bico na bola, tira da grande área, joga para fora, em arremesso manual que favorece o Anápolis pela direita, ô Gabi, 22 minutos, praticamente metade do primeiro tempo, agora parece que a bola quer rolar, não é? Quer rolar, mas o Guarani está completamente preso na marcação da equipe do Anápolis, né? Como os 10 jogadores de linha do Anápolis ficam atrás do meio campo, essa posse de bola do Guarani fica entre os zagueiros. Não funcionou a estratégia do Marcelo Fernandes. Quem está jogando na lateral direita é o Rafael. O Luiz Miguel é o atacante que está pela direita. O Guarani não ataca pelo lado direito. O Guarani, pelo lado esquerdo, o Emerson tá sozinho, ninguém tá caindo ali com ele. O Isaac não cai por ali, tá praticamente centralizado junto com o Diego Torres. Então, com todos os erros que já aconteceram na partida,
o Guarani, ele não consegue ainda jogar, ele não conseguiu assustar, ele não teve uma finalização no gol do Paulo Henrique, não teve uma criação de jogada, então 22 minutos ruins do Guarani. Trabalha mais uma vez o Fábio, lá da esquerda, vem cruzamento para a grande área, passa por todo mundo ali no bate e rebate, a sobra de bola, chega por baixo, a zaga do Guarani corta a batida, Andrei, defesaça, sobrou, batida, mais uma vez o Andrei faz outra, grande defesa o goleiro do Guarani, sobra de bola pela direita, protege a bola, a equipe do Anápolis no campo de ataque, na chegada ali pelo lado direito, na chegada da equipe do Anápolis, o último toque do jogador de Goiânia, ele a bola acabou tocando à toa, que todo mundo reclamou, não é? A bola toca no braço do jogador do Anápolis no meio da área, segue o jogo, só arremesso manual pro Guarani pelo lado esquerdo defensivo. 23 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0, Anápolis ganha. Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque, o Isaac toca de cabeça, quem chega rasgando por baixo é Fábio, dá um bicão na bola, joga para fora do campo, outro manual que favorece a equipe do Guarani é pela esquerda. Vai tentando sair do sistema defensivo a equipe do Bugre. Aqui pelo lado esquerdo se ajeita por ali o Emerson, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta perto dele, joga lá na frente, busca lá na frente, era o Bruno Santos, muito forte o arremesso, fica pedindo ali uma falta, tenha sido empurrado ali o Bruno Santos, o árbitro só olha para ele, segue o jogo, a bola tá lá com o Paulo Henrique, goleiro do Anápolis, despacha no campo de ataque, o lançamento foi feito aqui pela direita, direto para fora, só arremesso manual para a equipe do Guarani. Já passamos de 24 minutos e o árbitro vai conversar com alguém ali do Guarani, com o auxiliar que está no lugar do Marcelo Fernandes, Adriana. Exatamente. Conversa agora. Na verdade, ele estava municiando os jogadores, tanto do Guarani como do Anápolis, com a bola, quando estava perto dele, porque ali é muito perto do banco de reservas, a linha lateral. E aí o árbitro foi lá conversar. Tá pegando no pé do Guarani esse juiz hoje, viu? Péssimo juiz, né? Péssimo árbitro, o senhor Marcelo Rodar Neves Ramos, lá do Distrito Federal. Ele pede calma, mas acho que não é bem o jogador que tem que ter calma aí não, né, Gabi? É questão de competência, né? O árbitro já prejudicou o Guarani, agora cabe ao Guarani também ultrapassar as adversidades. Essa reclamação depois deixa para a diretoria fazer o trabalho que tem que ser feito. Dentro de campo, o Guarani precisa dar a volta por cima, colocar a bola no chão, alguém jogar perto do Emerson, tá muito solado aqui do lado esquerdo, entendo que o Isaac precisa jogar ao lado dele, o Isaac tá em campo, de novo, precisa aparecer ao lado do Emerson, tá isolado o Bruno Santos, o Diego Torres também não pega na bola, então essa posse de bola do Guarani fica muito com os zagueiros. Trabalha agora ali na saída lá pela direita, quem tentava sair por ali, na chegada do lance era o Rafael, briga pela bola, no bate e rebate, a bola espirrada, sobra de novo com o Rafael, domina, recua com o Alan Santos, para começar de novo o Bugre do sistema defensivo, já faz a bola rolada, aqui pela descida com o Alisson, no ataque, pela esquerda, recebe Emerson, chega rasgando por baixo, o Kaique dá um tapa na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. Os jogadores do Guarani pediram ali um toque de mão, mas agora estava colado, colado. Olha a sobra, Guarani na grande área, batida, prensado na hora H, na sobra, batida para longe do gol. O Cadi na sobra ali enfiou o pé na bola, mas pegou muito mal no primeiro lance lá no meio da área. O Bruno Santos não conseguiu fazer a conclusão, Adriana. O primeiro lance foi o melhor, né? Essa bola foi alçada para a área, mas aí o Bruno Santos parece que nem acreditou, finalizou ruim, muito mal, e aí depois o Cadi tentou de longe, e aí muito torto, só tiro de meta pro Anápolis. Olha, gente, a gente fala do Campeonato Brasileiro, Série A do Campeonato Brasileiro, tem todos os recursos, é iluminação específica, é gramado específico, tem que ser gramado X, tem que ser o que a CBF manda, tudo isso. Na Série B também já tem uma cobrança, agora, Série C e Série D, olha, vou falar pra você, viu? Série C e Série D é uma várzea. Pra gente que tá acompanhando, trabalhando aqui pelo monitor, é escuro, a gente vê que o gramado é péssimo, né? A gente tem lugar, a linha lateral do outro lado, oposto que a gente está acompanhando, você não consegue ver a linha lateral do gramado. Deixa muito a desejar, né? Em termos de qualidade, até pro torcedor fica difícil poder assistir uma partida como essa. Vai jogando a equipe do Guarani aqui pela esquerda com o Alisson. Ele domina, faz ali o toque do lado pro Alan Santos, tenta chamar a marcação do Anápolis, que fica toda encolhida no sistema defensivo. Já vem pro campo de ataque, lá pela direita, Luiz Miguel recebe, domina, vem pela meia, trabalha, chegada, fez a tabela, recebe de volta, Luiz Miguel tenta o passe, vai pro gramado, pede uma falta, perde a bola, recupera ali pelo intermediário o André, já vem pro campo de ataque, faz o lançamento pra ninguém, lá pela direita, tá sozinho o Rafael, já recupera a bola pro Guarani, despacha pro campo de ataque, lançamento muito forte.
vai sendo a bola recuada lá pro goleiro, o Paulo Henrique, dá um bicão na bola, ela sobe, desce, cai lá no campo de ataque, quem sobe de cabeça é o Rafael para botar para fora. 27 minutos e 40. Fala, Fábio Scheibe. Pelo WhatsApp aqui, o Cabelo, o Edson Coelho da Silva, da Vila Lemos, aqui de Campinas, tá questionando. Uma pergunta: o bandeirinha no pênalti não fica na linha da área? Ele não viu a invasão? Pergunta ele aqui. Também tem gente participando no YouTube. O Adenilson Silva dá parabéns a você, Adriana Almeida, que te acha o máximo aqui na nossa transmissão. Um abraço, Adenilson. Quem tá conosco aqui também é a Cíntia Silva e o Rayan de Carvalho Rodrigues. Trabalha mais uma vez o Guarani no campo de ataque, tabelinha foi feita, bola enfiada aqui pela esquerda, Caio Melo, recebe ali pertinho da linha de fundo, faz o break, busca alguém pro passe, na verdade era o Bruno Santos que chegava ali, ganha o escanteio, inteligente, ele ia cruzar pra área e falou, mas quem tem que estar lá sou eu. Então peraí, joga a bola na perna do zagueiro, ali do Igor Souza, a bola vai pra fora, escanteio pro Guarani, primeiro do jogo, Dri. Pelo lado esquerdo do ataque do Bugre, vamos ver se uma bola parada, porque apesar de todos os problemas, o Guarani também ainda não tem uma finalização no jogo. Pois é. Diego Torres, camisa 10, é quem vai cobrar o escanteio. Se ajeitou ali e a gente vê na lateral do campo aqui a situação do gramado. Meu Deus do céu, gente. Olha... 50 tons de verde. Só 50? E uns marrons também, vai. Pois tem umas torcidas ali. Escanteio cobrado, bola levantada na grande área, batida de fora da área, no bate, rebate, chega a zaga do Anápolis para fazer o corte. Briga pela bola, a equipe do Bugre pela intermediária. Alisson toca nela. Pra quem, Alisson? Pra quem? Pra quem que o Alisson... Se você conseguiu identificar aí, Adriana Almeida? Não, consegui não. Até porque qualquer um que pegasse lá na frente estaria em posição de impedimento, né? Nada certo. O ataque do Guarani hoje, hein? O Guarani tá... Podemos dizer que tá perdido em campo, Gabi? É isso, o Guarani, na verdade, né, com os erros de arbitragem, ele se perdeu na partida, ele tá nervoso, a escalação não funcionou do Marcelo Fernandes, o lado direito do Guarani não consegue ser utilizado, porque tem um zagueiro na direita, o Luiz Miguel também tem muita dificuldade no 1 contra 1 para fazer um toque, erra muitos passes. Então o lado direito não funciona, o lado esquerdo já citei aqui com o Emerson muito isolado. É um Guarani nervoso na partida, muito afetado com os erros da arbitragem, e eu reforço aqui pro torcedor, eu acho que o Guarani, ele está sendo prejudicado pela arbitragem, pelos erros do começo. Tinha que ter sido expulso o André no primeiro minuto, volante da equipe do Anápolis. O lance do pênalti teria que ter voltado por conta da invasão ofensiva, então houve a invasão do jogador que marcou o gol. Agora o Guarani precisa ultrapassar isso, porque se ficar reclamando, ele vai perder a partida, e o ponto não vai voltar, a partida não vai voltar. Então o Guarani, ele precisa começar a jogar, precisa começar a encarar o Anápolis e precisa conseguir, entrando na partida, chegar ao G8, porque precisa colocar isso em mente. A vitória hoje coloca o Guarani na 6ª colocação. Teve uma falta agora ali para a equipe do Anápolis, lá pela esquerda, vem bola para a grande área, até o goleiro saiu lá da área para vir no campo de ataque fazer reclamação ali com o árbitro. É pressão em cima do senhor Marcelo Rudá. É falta pro Anápolis, lá pela esquerda, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá pelo meio da área. É bom momento mais uma vez para a equipe do Anápolis. Se segura aí, Bugrão. A falta vai ser cobrada. Corre para a bola o Fábio para fazer o levantamento, vem bola para a área, chega por baixo a zaga para fazer o corte. Ela sobra pela intermediária com o Paulinho, devolve lá pelo lado esquerdo da chegada do Anápolis no campo de ataque. O Fábio, lateral direito, tá lá do outro lado, tenta a finta, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado. Tá parado, Cadu, que recebeu a falta lá do outro lado, é falta. De novo, Luiz Miguel, o Isaac reclama bastante ali, Adriano Almeida. O Isaac, só a gente fala o nome dele só nessas ocasiões, né? No caso agora, ele fez uma falta. Agora, ô Cabela, você falou, né? O lance anterior foi uma falta também do Rafael em cima do Cadu, jogador do Anápolis, e os jogadores do Anápolis reclamaram uma barbaridade com o árbitro. Já perceberam a condição do árbitro e estão pesando nessa parte, ganhando na garganta ali, no grito. Agora não veio o cartão, mas daqui a pouco vem. Cadê os jogadores do Guarani, as lideranças do Guarani pra agora? Não dá pra se fazer de coitadinho num jogo como esse, Cabelar. Pois é, o capitão do Guarani, quem que é? É o Alan Santos? Alan Santos. Falta cobrada, levantamento na grande área, passa por todo mundo, não passa aqui pela direita, sobe de cabeça, bola pra fora. É o Kaique, o autor do gol, subiu de cabeça, deu uma testada, a bola foi pra fora. O Alan Santos não pode se esconder numa hora dessa, né, Adriano Almeida? Não pode. Agora, mais uma vez, jogador do Anápolis subiu com liberdade para cabecear,
Pra sorte, essa bola subiu demais. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e meio de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. Em Anápolis, o placar da CBN tá assim, ó. Anápolis. Cadu marcou. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Chaibe. Central da bola. Com esse resultado, o Guarani se mantém a 2 pontos do G8 da competição. O 8º colocado agora no momento é o Náutico, que está empatando com o Caxias, líder da competição, 0-0 no Aflitos. Anápolis no ataque, arremesso, Manuel cobrado, vem bola pra grande área, sobe a zaga, faz o corte, sobra de bola com o Andrei, que bota ordem na casa do Bugrão. Ele tem pressa de evolução, mas ele olha, tá todo mundo marcado. Todo mundo ali com a pressão em cima na saída de bola do Guarani. Sai trabalhando ali pelo intermediário, Alan Santos, rola a bola pelo lado esquerdo. Na esquerda quem chega é o Alisson, já bota no ataque, vem buscar o jogo por ali, o Diego Torres. Lançamento feito para o Emerson, direto pra fora, arremesso manual para a equipe do Anápolis do sistema defensivo. 1-0, Anápolis está na frente. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Tem Bugrão no campo de ataque, Isaac. Recebe uma falta, estava levando vantagem, o árbitro volta atrás, anota a falta, é falta para o Guarani, Adriana. Falta bem longe ainda, muito mais perto do círculo central do que da grande área. Jogadores do Guarani até tentaram ali uma vantagem que não foi marcada. Agora o Caio Melo e o Diego Torres na bola. Apesar de muito longe, eu acredito que um deles vai levantar pra área, Cabelar. Dá pra chamar o Hulk pra ajudar o Guarani aí? Rapaz, quase, hein? É. 3 gols de falta. Quase, hein? Fábio Chaibe no último lance, ele quase infartou. Ah, foi uma batida perfeita. O Everton foi bem nesse lance aí, hein, Cabelão? Salvou o Palmeiras ontem. Falta para o Bugrão, Caio Melo e Diego Torres na cobrança da falta. Deixa para Diego Torres, de perto da canhota, vai fazer o levantamento que vem para dentro da grande área. Todo mundo lá na meia-lua. Corre Diego Torres para a bola, perto da canhota, levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga do Anápolis. Faz o corte ali pelo meio do caminho, chega o André, dá um bico na bola, acaba furando, sobra de bola com o Guarani, se mantém no campo de ataque. A bola recuada para começar tudo de novo lá no sistema defensivo com o Emerson. Despacho no ataque, lançamento direto para fora, para ninguém. Só tiro de meta para o Anápolis. Vamos chegando a 35, hein? Olha o toque da CBN. 35 minutos já desse segundo tempo. Tá 1-0 para o Anápolis. O Guarani já sofreu muito nesse primeiro tempo e não consegue se achar em campo. Daqui a pouquinho eu vou bater papo de novo com o Gabi Castro e a reposição de bola é pro Anápolis. Tá lá o goleiro Paulo Henrique para fazer a cobrança de perna direita, despacha pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá do lado esquerdo de ataque do Anápolis. Domina no peito por ali o Cadu. Tenta fazer a finta, vem por baixo. A zaga do Guarani para fazer o corte, a bola vai para fora, arremesso manual para o Bugrão, para o Anápolis. É lá pelo lado esquerdo. Aí lá sem pressa nenhuma, se apresenta lá o Verrone para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém pro passe, ninguém chega, carrega, joga a bola lá no campo de ataque, lá pertinho do bico da grande área, sobe a zaga do Guarani, cortou na primeira, vem ali pelo intermediário o Cadi, dá um bico na bola, sobra com o Guarani, lançamento feito, a zaga corta, providencial, porque o lançamento ia botar o Bruno Santos na barba do Paulo Henrique. Responde o Anápolis no ataque, lançamento muito forte. Bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 13ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Estádio Jonas Duarte. Olha, jogo a meia luz, hein? E o placar da CBN tá assim, ó. Anápolis. 1 pro Anápolis. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Fábio Chaibe. Central da bola. Na quarta-feira tem a abertura da 16ª rodada do Brasileirão da Série A. O Fluminense encara o Palmeiras no Maracanã. O Corinthians recebe o líder Cruzeiro e o Santos encara o Internacional na Vila Belmiro. Vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento pra grande área. Bruno Santos resvala de cabeça, mas não com tanta força pra jogar pro gol. Ela foi pra fora, Adriana. E o árbitro assinalou algo ali como um impedimento que eu não consegui entender direito, viu? Mas se saísse o gol, ele ia invalidar. Esse trio é o trio parado e duro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Hein, Gabi? Tá difícil. Tá difícil, hein? Tá difícil. O Guarani também tá difícil, porque o Guarani tá muito disperso na partida, ele comete muitos erros, ele não consegue trocar passes, ele finaliza muito pouco, e aí eu acho que uma alternativa, uma justificativa, aliás, que o Guarani pode dar é a condição do gramado, mas se o gramado tá ruim,
uma alternativa é você compactar, jogar mais próximo os jogadores. Eu vejo as linhas do Guarani muito distantes uma das outras. E aí o Guarani, ele dá chutão, ele dá lançamento, fica muito fácil pro Anápolis se defender desta maneira. Então, algo para ser corrigido no intervalo é aproximar os atletas. Então, recuar um pouquinho o Luiz Miguel, que tá jogando pelo lado direito, recuar um pouquinho o Isaac, Diego Torres vir buscar essa bola, o próprio Bruno Santos, e o Guarani compactado, ir avançando, ir chegando ao campo de ataque, porque longe um do outro, com o gramado ruim, você vai dar chutão, você erra passe, aí fica fácil para Anápolis, que já vence a partida. 38 minutos, é o primeiro tempo, 1-0, Anápolis está ganhando, bola no ataque do Anápolis, vem o zaga do Bugre, faz o corte aqui pela esquerda, recupera a bola, o Guarani sai jogando em velocidade, vinha, passe errado ali pelo meio do Caio Melo, já recupera mais uma vez o Kaique, bota a bola, faz saída de bola mais uma vez ali, o Bruno Santos veio consertar aqui atrás, faz o domínio, gira o corpo, bota no ataque lá pela ponta direita, Luiz Miguel, recebe, domina, tá aberta a marcação do Anápolis, tem que aproveitar o Guarani, bola recuada, pouquinho mais atrás ali com o Cadi, joga a bola pela meia, vem trabalhando, vem chegando, campo de ataque, já se recompõe totalmente o Anápolis, Luiz Miguel, lá pelo lado direito, tenta o lançamento, corte foi feito, evita a saída, mas agora sim ele bota lá no ataque, lá não tem ninguém do Anápolis, só jogador do Guarani para começar de novo é o Rafael, mas tem pressa ali na cobrança com as mãos o próprio Diego Torres, faz o domínio, vem ali, Cadi, toca no ataque, lá pela direita, faz a tabelinha, Diego Torres, recebe mais uma vez na perna canhota, lançamento lá na área, passou por todo mundo, o Emerson dominou no joelho, a bola voltou ali pelo meio, deu sorte, fica com ela ainda. Bota a bola mais atrás com o Alisson, vem Guarani, trocando passe ali à frente da grande área, Emerson recebe, lado esquerdo, pintou o cruzamento, bola na área, passa por todo mundo, tem ninguém ali para tocar na bola, atravessa toda a grande área, corre lá o Diego Torres para evitar a saída, mas não consegue, o arremesso é manual para a equipe do Anápolis. 39, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Jogo dificílimo pro Guarani, né? Pra quem imaginar, vai pegar o Anápolis, é a lanterninha do campeonato, tá lá embaixo. Complicada a situação do Guarani, hein, Gabi Castro? Complicado, porque não se acha. O Guarani, ele não se acha e parece que ele ficou preso nos erros da arbitragem, parece que ele não se solta, que ele não joga, então o Guarani é que ainda fica nervoso, que reclama muito com a arbitragem e precisa jogar, precisa encarar, e isso passa pelos atletas que estão sumidos, Isaac, Diego Torres, para essa bola chegar com qualidade pro Bruno Santos. Se ficar dando chutão aí, o Anápolis vai comemorar. Pois é, e você falou de dois, eu coloco no pacote aí o Caio Melo também. Também um homem importante de meio campo que está sumido na partida de hoje. O Guarani, ele não finaliza, ele não consegue trocar passes, ele erra muito. A gente falou que o gramado tá ruim, mas parece que a bola tá quadrada. Pois é. Vamos girar o tempo e o placar do jogo mais uma vez aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 13ª rodada, Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Anápolis! 1 pro Anápolis. Guarani! Nada pro Guarani. Chaibe. Central da bola. Você falou da situação do Anápolis, que era lanterna no começo do jogo, agora com a vitória está indo para a 17ª colocação, não sai da zona de rebaixamento, mas ganha 3 posições, viu, Cabelá? Futebol Globo CBN. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, dá um bico nela, pela intermediária, fica com a Anápolis, dominou o André ali pelo meio, a batida de fora da área! Giriguidu! Golaço! Anápolis! Foi um golaço do André. Por cobertura, o André adiantado foi na gaveta. O Anápolis amplia o placar. A 41 minutos deste primeiro tempo, deu Ziringuidum pra ele. Lá do meio da rua. Faz o segundo gol da equipe do Anápolis. 2 pro Anápolis. Nada para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Numa saída de bola errada do time do Guarani. Aí essa bola veio parar nos pés do jogador do Anápolis, que serviu ao André. Na comemoração ainda deu uma cabeçada no companheiro. E aí os dois ficaram meio estranhos ali comemorando, mas fato é que o André teve uma boa visão de jogo, viu, Andrei,
adiantado e teve qualidade no chute para colocar essa bola no ângulo sem chance alguma, ampliar o marcador. Jogador que nem era para estar em campo, era para estar expulso depois de uma entrada criminosa aos 20 segundos, mas faz o segundo do Anápolis. Pois é, eu ia até comentar, esse gol aqui tinha que ser dado pro senhor Marcelo Rodá Neves, né? O árbitro do jogo, porque o André não poderia estar no jogo depois daquela entrada com 20 segundos de jogo. Mas ele tá em campo graças ao árbitro e ele fez um golaço, Gabi. E é o seguinte, o André ele dribla o Isaac com facilidade, foi facilmente driblado o camisa 11 do Guarani que ficou olhando, e aí tinha uma distância pro Cadi e pro Caio Melo, os volantes do Guarani, então é o que eu tô falando. É um Guarani que não joga compactado, linhas distantes. E aí ele se sentiu no dever e falou, bom, vou finalizar daqui. O André, goleiro do Guarani, adiantado, então tudo errado, e marca o segundo gol. Então, Anápolis 2-0, um Guarani completamente perdido na partida. Pois é, não tem autorização nenhuma para defender o Andrei, né? Mas quando o Guarani tenta sair e perde a bola, ele também tá junto no embalo, né? E aí se adianta, né? E aí não tinha como voltar. 2-0, Anápolis tá ganhando. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. 43,5 nesse primeiro tempo, pois não, Adriana? É por isso que o futebol é o esporte mais imprevisível dentre todos os esportes, né? Porque o Guarani tá invicto a 7 jogos. Até o jogo de hoje, 7 jogos de invencibilidade. Nesse meio tempo da invencibilidade do Guarani, o Anápolis conseguiu uma única vitória na Série C. De 12 rodadas, só ganhou uma vez no dia 6 de julho. Não faz tanto tempo assim, mas foi naquele bom período do Guarani. Então, um time desacreditado, lanterna, que só tinha ganhado uma vez e agora ganha de um invicto a 7 rodadas. E joga melhor do que o Guarani. Sim. Tá sabendo se aproveitar do que está acontecendo no jogo. É isso. Não é? Vem bola pro campo de ataque do Anápolis, mais uma vez a zaga do Guarani com o Alan Santos, faz o corte de cabeça, ela vem pela intermediária, dá um toque na bola por ali o Cadi, vem pelo meio, brigando pela bola, pelo bate e rebate, a bola espirrada, sobra lá pela direita, campo de ataque, vai chegando por ali o Verrone, recua a bola lá com o Paulo Henrique, que dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, no meio do caminho do Guarani já faz o corte, no sobe e desce da bola, vem ali pelo meio, o jogo tá parado, o árbitro pega uma falta ali fora do lance. O Caio Melo já faz a cobrança pro Guarani sair jogando novamente. Finalzinho de primeiro tempo. Quero ver quanto que o senhor Marcelo Rodá vai dar de acréscimos, né? Do jeito que tá o Guarani, podia não dar nada, mas vai ter que ter um acréscimo, né? Não é verdade, Gabi? Eu acho. Precisa corrigir o quanto antes no intervalo. Vem Bugrão no ataque, lançamento feito pra grande área, sobe a zaga pra fazer o corte. Mais 5. Vamos a 50 minutos desse primeiro tempo. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre aqui pelo lado esquerdo com Emerson, ameaçou o chute, preferiu a finta, puxa ali pelo meio, só que ele recua lá no sistema defensivo, ali com Alan Santos. É o último homem do Bugre, já faz a bola tocada com o Rafael, que encontra o Luiz Miguel aberto lá pela direita, pinta cruzamento, vem bola pra grande área, passa por todo mundo, bate nas costas do Emerson. Bola sobra ali pelo meio, vem brigando pela bola a equipe do Guarani, dá um bicão na bola o jogador do Anápolis e o árbitro pega uma falta. É falta que favorece o Anápolis, Adriana. Uma falta de ataque do Guarani agora e os jogadores do Anápolis sem pressa nenhuma, esperando o tempo passar, mas teremos aí pelo menos mais 4 minutos nesse primeiro tempo. Se a gente colocar na ponta da caneta, tivemos ali 3 minutos e 20. Lá no primeiro lance do jogo, com 20 segundos o jogo parou, só voltou com 3 minutos e 40. Na marcação do pênalti, mais um bom tempo parado. Aí na expulsão do Marcelo Fernandes, outro tempo parado, ele deu 5. E o Guarani vai se segurando ali, porque vem mais uma vez trabalhando a saída de bola a equipe do Bugre. Lá pela direita, Luiz Miguel vem buscar o jogo, fica com ela, domina a marcação, encosta pra cima dentro do Paulinho, faz o domínio, encontra o Cadi ali pela meia, dominou, marcação encostou, não tem ninguém pra fazer o passe, ele joga no campo de ataque, vai pra tabelinha, ali com o Diego Torres, joga no Luiz Miguel, Diego Torres devolve lá pela ponta direita, direto pra fora. Arremesso manual para a equipe do Anápolis, o sistema defensivo. 46:40, finalzinho de primeiro tempo. Você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Tá 2-0 é o placar
pro Anápolis, pra cima do Guarani. Trabalha mais uma vez o Anápolis no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, quem chegava por ali era o Celeri. Bola no ataque, lançamento pra ninguém, ela sobra com o Andrei. Faz o domínio, o goleiro do Guarani já sai jogando. Lado esquerdo pro Emerson, deu uma esticada, a bola chega a marcação pra cima dele no Fábio. A bola vai pra fora, o outro arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Lado esquerdo, vai se ajeitando ali o Emerson. Faz a cobrança mais atrás com o Alisson. Domina o camisa número 2, bota ali pela intermediária com o Alan Santos, que encontra o Rafael aberto lá pela direita. Todo encolhido a equipe do Anápolis. Aliás, todo o primeiro tempo desse jeito, Anápolis. Todo encolhido no ataque. Lançamento é feito lá pela direita. Luiz Miguel pintou o cruzamento, veio por baixo, chega a zaga para fazer o corte. Briga pela bola lá pela direita. A chegada do Guarani. O Anápolis fica com a bola, sai jogando ali pelo meio com o Paulinho. Faz a ligação lá pela esquerda com o Cadu. Perde a bola, recupera o Bugre. Toca do lado. Isaac tenta a tabela. Joga na canela ali do Diego Torres. Bola volta com ele. Perde a canhota. O lançamento foi feito pela esquerda. Chega o Bugrão tentando encostar no campo de ataque. Lançamento do Emerson. Ô Emerson. Tava tudo indo tão bem nesse ataque, Adriano Almeida. Olha, Cabela, eu vou dar um spoiler, porque Emerson Barbosa, pra mim, desse primeiro tempo, é um dos fortes candidatos a pior em campo. E pra mim, acho que foi o jogador mais acionado do Guarani foi o Emerson. Porque o lado direito não funciona do Guarani. Tem um zagueiro de lateral, tem um Luiz Miguel com pouca inspiração, e aí a válvula de escape do Guarani acaba sendo o Emerson, que até então é um jogador confiável, mas de fato faz uma das piores exibições com a camisa do Guarani, errando tudo o que tentou até aqui. Mas sem querer defender ele também, toda vez que ele pega a bola pela esquerda, não tem ninguém perto. Tá sozinho. Tá isolado. Você falou que ele tá isolado. Ele tá isolado, ele tá jogando como um ponta, ele não tá jogando como lateral, ele não tem função defensiva praticamente nenhuma. Ele é um ponta, só que ele tá jogando isolado porque o Isaac não fica ao lado dele. O Isaac tá jogando centralizado junto com o Diego Torres. Isaac tá em campo? Entrou. 48:50, reta final de primeiro tempo, 2-0. Anápolis está ganhando o jogo. Pra cima do Bugrão. Arremesso é manual pro Guarani, sistema defensivo que chega ali pra fazer o arremesso é o Alisson. Deixa pro Caio Melo, que vai deixar pro Emerson, que vai. Não vai deixar pra mais ninguém. Agora ele vai cobrar. Vai lá o Emerson pra fazer a cobrança. Tá, agora ele tá ganhando o jogo, né? Pode demorar, não tem problema. Já passamos de 49, arremesso manual cobrado. Aí toca errado, passe errado. Mais uma vez o Bruno Santos entrega de graça ali pra equipe do Anápolis. A bola corre todo o gramado, vai lá do outro lado com o Lucão. Dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, sobe, desce a bola. Caio Melo ali pelo meio, recua. Pra começar com o Alisson, toca no Emerson. Emerson devolve no Caio Melo, domina. Faz ali, busca alguém pro passe. É pro outro zagueiro lá, o Rafael pela direita. Vem buscar o jogo mais uma vez o Luiz Felipe. Faz o domínio, busca alguém pro passe, dá um tapa nela pelo lado esquerdo, vem pro campo de ataque o Alisson. O zagueiro Bugrino que vem chegando, vem carregando, bola recuada para começar de novo ali no sistema defensivo. Rola a bola, o Guarani vai tocando e pedindo pelo amor de Deus para acabar o primeiro tempo, hein? Vai terminar a primeira etapa no estádio Jonas Duarte. Vai tocando a bola a equipe do Guarani com Alisson, Caio Melo, bola recuada. Já vamos chegando a 50 minutos. O árbitro consulta o Cebolão. Guarani tenta, ameaça o contragolpe. Quando ele recua a bola, o árbitro bota um ponto final neste primeiro tempo. Termina o primeiro tempo em Anápolis. Anápolis 2 Guarani 0. Vem chegando aí Fábio Scheibe e o central da bola. Central da bola. Valeu, Carlos Cabela, 8h22. Final do primeiro tempo no Jonas Duarte, lá no interior de Goiás. O Anápolis vai vencendo o Guarani por 2-0. O Guarani, sempre lembrando que com uma vitória simples, né, uma virada por 3-2, tá difícil a situação, mas sempre pensando no lado positivo, uma vitória simples, uma virada por 3-2, coloca o Guarani no G8 da competição. Adriano Almeida, além do senhor Rudá, você tem algum destaque aí dessa saída do intervalo, Adri? O destaque é que o volante André, que deu aquela entrada criminosa e terminou o jogo, ele foi lá conversar com o árbitro, com as mãozinhas assim calmas, explicando sei lá o que pro juiz. Fato é que se ele tivesse sido expulso, talvez a história tivesse sido diferente. Mas, Fábio Scheibe, em um jogo em um estádio tão escuro assim, apagado mesmo foi o futebol do Guarani. Olha só, Adriana Almeida fazendo analogias, né? Uma poetisa aqui conosco. Por favor, repasse o nome do árbitro pra gente, Adriana. Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa. Ele é do Distrito Federal, assim como os seus assistentes.
Tá certo, então, Adriana Almeida, o senhor Rudá, que foi o personagem central, pelo menos no começo da partida. O Guarani se perdeu. Não sei se foi a parte emocional com o Guarani, logo no começo, aí 20 segundos, uma entrada criminosa no Bruno, né? Acabou o jogador do Anápolis não sendo expulso, mas o fato é que o Guarani se perdeu, na minha visão também tem muito a ver com isso. E para você, Gabi Castro, seu destaque do comentário, daqui a pouco a gente conversa mais, mas que atuação pífia do Guarani nessa primeira etapa, né? É isso, acho que o Guarani ele não soube ultrapassar as adversidades. Quais foram as adversidades? Os erros de arbitragem, a péssima iluminação e gramado e pior, né? Uma noite de até aqui nenhuma inspiração, porque erros de passe, poucas jogadas e finalizações, um time sem objetividade, então toque de um lado, toque do outro, os jogadores que mais tocaram na bola do Guarani, o Alisson, o Alan Santos e o Rafael, os 3 zagueiros da equipe do Guarani. Então, é um cenário horrível, né? E até então o Lanterna vai vencendo por 2-0 diante de tudo isso. O Guarani, ele não soube ultrapassar as adversidades que apareceram. A arbitragem realmente prejudicou a equipe do Guarani, mas não teve poder de reação, não teve espírito de vitória, não teve criatividade, não teve criação de jogadas. É um Guarani que ficou perdido ali, reclamou um pouco, e o Anápolis entrou na partida vencendo por 2-0, deixando a Lanterna numa partida de Campeonato Brasileiro de Série C que todo mundo sabe que não tem VAR, e parece que o Guarani ficou esperando alguma coisa de fora acontecer, e não vai acontecer. Quem vai dar a volta por cima são os próprios atletas. Então precisa ficar ligado, precisa entrar de uma maneira diferente no segundo tempo, se quiser pontuar lá no estado de Goiás. A Ângela Matiuso manda mensagem aqui pra gente. Ela fala que deveria ser extinto, né, o carrinho de todo tipo. Na verdade é uma pergunta. É uma jogada perigosa e frequentemente fica sujeita à interpretação do árbitro. Neste caso, sem VAR também, não tem nem o recurso do replay, o árbitro, mas realmente, mesmo sendo sem VAR, o juiz estava bem na frente do André, né, do volante que pegou o Bruno. Na frente. Foi o primeiro a chegar ali no lance, o árbitro já estava ali. Nossa, não tinha como não expulsar, não sei o que passou na cabeça do juiz, se era o começo de jogo, ficou aquela compensação, não vou expulsar agora, senão vai prejudicar. Ficou com medo de tomar a decisão correta, que seria o cartão vermelho. A gente tá falando por 20 segundos de partida na primeira etapa, um jogador do Anápolis deu uma entrada criminosa realmente, os 2 pés ali, poderia até ter ocorrido alguma coisa pior com o Bruno, o centroavante do Guarani, mas ele seguiu na partida, só que o jogador do Anápolis não foi expulso, e pra piorar ainda mais, foi o autor do segundo gol, um golaço, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, a atuação do Guarani ruim, a atuação da arbitragem ruim, o jogador que deveria ter sido expulso, um volante, marca um golaço ainda, o segundo gol. Daqui a pouco quero saber de você sobre Isaac, o cara que voltou, mas ao mesmo tempo parece que não está de volta ao Guarani, pelo menos de corpo presente. Toda vez que entra, a mesma coisa. A torcida bugrina tem muita esperança no futebol dele, mas toda vez que entra, pelo menos enquanto eu estou fazendo transmissão aqui, estou participando da jornada, eu nunca vejo nada demais no Isaac. E nesse primeiro tempo dessa partida entre Anápolis e Guarani, o mesmo se repete lá no Jonas Duarte. 8h27, um rápido break, a gente já volta com mais detalhes, mais informações. Gabi Castro vai falar mais sobre o panorama desta primeira etapa de Anápolis 2, Guarani 0 no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Anápolis, Guarani, Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando
quando passa o garçom. Quanta gentileza, eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Anápolis, Guarani, Central da Bola. 8h30 em Campinas. Você está aqui na CBN, intervalo de jogo no Jonas Duarte, lá em Anápolis, no interior de Goiás. O Anápolis, até então lanterna da competição, vai vencendo o Guarani por 2-0 pela 13ª rodada da Série C. O Guarani, que entrou em campo nesta noite, sabendo que uma vitória simples o colocaria no G8 da competição. Mas até então o que se viu foi muito pouco em relação ao desempenho do Bugrão, o Guarani perdendo por 2-0 então. Aproveitando para mandar um abraço para todo mundo que participa aqui conosco na Rádio CBN, mande sua mensagem também, 19991869070 pelo WhatsApp e pelo YouTube, participe no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Um abraço para o Márcio Oliveira, ele fala quando o Guarani precisa dar esse vexame, diz o torcedor do Guarani, tá na bronca aqui com a atuação da equipe nesta primeira etapa. O Jadson Antunes fala, o Marcelo Fernandes também bem que poderia cooperar, já tinha sofrido o gol e acabou sendo expulso para prejudicar mais ainda a história do Bugrão nesta primeira etapa. O pessoal não tá muito feliz aqui com a atuação do Guarani, viu, o Gabi Castro? Aproveitando que eu te acionei, por favor, detalhe, fale mais, relate essa primeira etapa pra gente aqui na CBN. O Guarani perdendo por 2-0, mas o que mais preocupa é o desempenho da equipe e o que fazer para mudar esse panorama na segunda etapa, Gabi. O comentário do jogo. O Guarani primeiro precisa mudar o seu espírito, né? Precisa ter o espírito da vitória, precisa mudar a sua postura. Então, com o lance aos 20 segundos que deveria ter sido expulso o volante da equipe do Anápolis e não foi, parece que aquilo ali virou uma chavinha pro Guarani e ele já estava com o discurso pronto. Fomos prejudicados pela arbitragem, o jogador deveria ter sido expulso, o jogo seria outro. É verdade, o jogo seria outro. Mas não aconteceu. Então, a partir do momento que a expulsão não aconteceu, o Guarani deveria seguir e não foi o que aconteceu. Então foi um começo de jogo muito truncado, nos primeiros 6 minutos, acho que 2 minutos só de bola rolando, o resto ou era lateral ou era falta e o Guarani parece que ficou preso ali, sabe, numa areia movediça, não conseguindo jogar e aí facilita pro Anápolis, que tem menos condição técnica. É isso que o Anápolis quer, que a bola não role, ele quer um jogo complicado ali pra em algum momento chegar no campo de ataque e conseguir o gol numa bola parada, como foi no lance do pênalti. Então com apenas 9 minutos, uma escapada pelo lado esquerdo, e aí a falha defensiva do Guarani deixou o Alan Santos na saudade, ele que estava ali do lado direito, e veio a finalização e o Cadi com o braço aberto e aí o pênalti bem marcado. A irregularidade, qual foi? O erro do jogador do Anápolis que cobrou o pênalti do Kaique, e o Cadu, a partir do momento que ele toca na bola ao Kaique, ele já tá dentro da área. Então houve uma invasão da equipe que estava atacando, da equipe que estava cobrando o pênalti. Isso a regra fala. Estava em posição irregular, ele se beneficiou dessa posição.
e aí o Guarani foi prejudicado mais uma vez. E aí ele se perdeu completamente na partida, não teve poder de reação, não conseguiu criar jogadas. O Emerson fazendo os piores 45 minutos, lembrou aquele Emerson lá do começo do Guarani, depois cresceu, mas enfim, foi muito mal na partida, isolado do lado esquerdo. Do lado direito do Guarani foi muito mal, a gente tá vendo aqui, já a Adriana vai falar com a gente, mas 3 alterações e precisa mexer na equipe, provavelmente pelo lado direito e no setor ofensivo do Guarani. Então, as preocupações que eu citei antes da partida começar, elas aconteceram. Então, ofensivamente foi um Guarani muito nulo, em 12 jogos 10 gols, e hoje nenhum gol, não chegou nem próximo. Bruno Santos teve nenhuma oportunidade de finalizar ou toque de cabeça, então foi muito pouco. Foi um Guarani que foi muito mal diante do Anápolis. Tem que ter cabeça no lugar, tem que ter tranquilidade, tem que jogar bola. A Adriana falou isso no primeiro tempo. A reclamação vai ficar com a diretoria depois. Ela que vai fazer o DVD, vai mandar vídeo, vai fazer pressão na CBF, vai exigir VAR na fase final aí do campeonato, mesmo na primeira fase. Enfim, a diretoria que se vire depois contra os erros diante do Guarani. Mas dentro de campo, o Guarani não pode abdicar do jogo. Parece que o Guarani abdicou. Ficou com um discurso de já fui prejudicado e vou perder a partida. E não é assim. O Anápolis é o lanterna da competição, tem uma vitória e fez 2-0 com tranquilidade para cima do Guarani. Os 2 gols foram construídos com muita tranquilidade. Então o Guarani vai ter que ter bola no chão, vai ter que ter uma estratégia acertada. Espero que o treinador corrija aí, porque precisa de um lateral direito, precisa do Cicinho, que era o titular da posição, precisa de atacante de velocidade, precisa de 1 contra 1, tem que mudar radicalmente. E se conseguir as alterações, tem totais chances de conseguir pontuar fora de casa. Da mesma maneira que o Anápolis fez 2-0, o Guarani tem totais condições de marcar 2 gols também, quem sabe marcar o terceiro e sair com uma vitória. Mas, por enquanto, diante do que a gente viu no primeiro tempo, tá muito distante. Vai ter que jogar muito mais o Guarani se quiser sair pelo menos com um empate de Anápolis e se aproximar ainda mais do G8 da competição. 13 minutos de intervalo lá no Jonas Duarte. O Guarani, então, perdendo para o Anápolis. Os times estão voltando a campo, mas agora há pouco a melhor cena da noite, por enquanto. No outro jogo que corre em paralelo, o Caxias está empatando com o Náutico nos aflitos 0-0. Náutico e Caxias. Final do primeiro tempo também, intervalo de jogo. E a cena que chamou a atenção, hein, Cabela? Eu sei que você é fã de cachorrinhos também, assim como eu. Um cachorrinho muito bonitinho entrou no campo, começou a percorrer o campo todo, correndo, dando drible, fazendo a festa lá nos aflitos, hein, Cabela? Aproveitando, te passo o comando novamente para a segunda etapa de Anápolis e Guarani. É com você, Cabela. Verdade, Fábio Scheibe, muito bacana, né? O cachorro invade o gramado lá dos aflitos e faz a festa, né? Bonitinho. Faz a festa, é bacana, sempre muito bacana. Muito bem, tem as trocas da equipe do Guarani também. Tava na cara, né, que ia tirar o André, né? Tava na cara que o André ia ser substituído. A Adriana vai confirmar pra gente aqui as substituições da equipe do Guarani e também a substituição na equipe do Anápolis. Portanto, porque vai pro vestiário, tem a conversa entre a arbitragem. Sem sombra de dúvidas. Tem a repercussão ali dos WhatsApp da vida e tudo mais. E aí, meu amigo, pois é. E aí o técnico Gabardo Júnior foi rápido no gatilho, segurou o André no vestiário e teve a substituição, né, Adriana? Vamos confirmar, porque o árbitro também tá tranquilão ali pra voltar pro segundo tempo, viu, Cabela? Acho que ele não tá muito afim de encarar mais 45 não. Então, acho que ele já viu tudo que ele fez no primeiro tempo, mas confirmando então as 3 alterações do Guarani. Saiu 4, Alan Santos, pra entrada do 20, Gabriel Silva. Saiu o camisa 11, Isaac, estamos falando o nome dele, mas porque ele tá saindo. 11, Isaac tá fora pra entrada do 17, Mirandinha. 7, Luiz Miguel sai pra entrada do 23, Cicinho. E no Anápolis, o camisa 5, André, autor do segundo gol, sai pra entrada do 41, Borim. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Anápolis. Guarani. Futebol, vamos CBN. Gabi Castro, e as mudanças todas aí, Gabi?
Consertou, né, o erro que ele tinha feito, então de fato Cicinho é o lateral direito, a dupla de zaga Alisson e Rafael com o Emerson de lateral esquerdo. Meio campo do Bugre fica Cadi, Caio Melo e Diego Torres, e agora com 3 atacantes, Mirandinha de um lado, Gabriel Silva do outro e o Bruno Santos centralizado, parou de inventar. Emerson, cruzamento da grande área para atravessa todo o gramado, vai saindo do outro lado, evita a saída, aqui pela direita chegava ali o Cadu para fazer o quarto e sai jogando para a equipe do Anápolis, despacha para o campo de ataque, no meio do caminho ela passa entre as pernas ali do Rafael, sobra com a zaga do Guarani, dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para a equipe do Anápolis, que chega no campo de ataque pela primeira vez nesse segundo tempo. 1 minuto de bola rolando da primeira etapa. Chega na bola ali o Paulinho, deixa a cobrança do arremesso manual para o Verrone. Ele vai se apresentando ali para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém, faz o arremesso, joga lá em direção a uma grande área. Sobe de cabeça o Cicinho. A bola sobe, desce, vem Caio Melo também, faz o desvio, joga a bola para fora. Outro manual para a equipe do Anápolis, ali pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando o Anápolis, vai se mantendo no campo de ataque, hein? 1,5. Segundo tempo de jogo, 2-0, Anápolis tá ganhando. Verrone na cobrança com as mãos, ele joga a bola para a grande área, sobe de cabeça a zaga do Bugre, fez o corte e briga por ela, vai sobrando ali pela intermediária. O Cadu bateu ali pelo meio do caminho, a zaga do Guarani faz o corte de cabeça, o Emerson tira da grande área, joga para fora do campo, arremesso é manual para a equipe do Anápolis, que vai se mantendo meio que a trancos e barrancos ali na frente da grande área, mas vai se mantendo no campo de ataque nesse comecinho de jogo. De segundo tempo, arremesso manual cobrado, vem bola para a grande área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte e vem por ali para dar um bico nela, o Mirandinha joga em direção ao campo de ataque, Bruno Santos briga pela bola, vai chegando ali o Mirandinha, bota a velocidade, vai fazendo a pressão lá em cima do goleiro Paulo Henrique, perna direita, dá um bicão na bola, devolve pro campo de ataque, de cabeça o Guarani responde, sobe e desce a bola, é de cabeça para lá, é chutão para cá, é de um jeito, é de outro, o Guarani vai tentando, vem com o Cadi, lançamento lá no campo de ataque, lá para ninguém do Guarani, bola recuada lá pro Paulo Henrique. Aperta a marcação do Guarani na saída de bola do Anápolis. Bola jogada lá pelo lado esquerdo, Cadi. Chega no lance. Despacha para o campo de ataque o Fábio. No meio do caminho, corte feito, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Anápolis. 2 minutos e 40 deste segundo tempo. Comecinho de bola rolando o segundo tempo para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Vai trabalhando lá pela direita mais uma vez o arremesso manual da equipe do Anápolis. Vixe, apagaram mais 2 refletores ali. Toca a bola mais uma vez, subiu a bola, desceu, bola chega no campo de ataque, apagou tudo, gente, de repente acendeu de novo, meu Deus do céu, hein? Guarani tenta chegar no ataque, o último toque do Bugre no arremesso manual para o Anápolis, no sistema defensivo. Fala, Adriana. E você falou aí aos trancos e barrancos, e barranco é o que tem lá perto da lateral, do outro lado. Barranco aqui não falta ao redor do campo, né? É um barrancão ali. Olha o Anápolis, chega no ataque por ali com o Jefinho, preparou a batida. Andrei, no meio do gol, faz a defesa para botar ordem na casa do Bugre. Chegou bem ali o Anápolis, assustando mais uma vez, hein, Adriana? O Jefinho conseguiu se livrar da marcação, na hora do chute ele chutou fraco, mas o detalhe é que o Andrei de novo adiantado, ele tem o hábito de jogar mais à frente o goleiro do Guarani, né? Tá esquisito o negócio. 2-0, tá ganhando o Anápolis, vem pro ataque mais uma vez lá pela direita com o Fábio, faz a versão de jogada pela esquerda, quem recebe é o Cadu, domina na perna direita, prepara a batida de fora da área, Andrei, cai pra fazer a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão, Adriana. Mirava o canto esquerdo do goleirão do Bugre agora, que caiu bem, no momento até pensei que fosse dar rebote, mas não, segurou firme, mas na hora de repor a bola o Guarani já perde a posse de novo. Pois é, joga pra fora de graça, bola vai lá pela linha lateral do campo, outro arremesso manual que favorece o Anápolis no campo defensivo. Já passamos de 4 minutos deste segundo tempo, hein? 2-0 Anápolis e até aqui o Guarani não mostrou nada por enquanto. Cabelo é começo ainda, só 4 minutos. Vai, Gabi. Mas o Anápolis já mostrou em 4 minutos, já 2 finalizações, já obrigou a defesa do Andrei, tá mais no campo de ataque, então assim, parece uma extensão do primeiro tempo. O Guarani, ele não se encontra, ele não se acha, ele não tem postura de equipe que foi para vencer a partida. Tem arremesso manual para a equipe do Anápolis aqui pelo lado esquerdo, quem vai se ajeitando ali é o Verrone mais uma vez. Lá no campo de ataque, todo mundo lá ao redor da grande área. Arremesso manual cobrando a bola, vem aqui com o Jefinho. Ele tenta o domínio por baixo, quem faz o quarto é o Cicinho. Lá atrás, quem chega rasgando no bico da bola é o Rafael. Joga pro campo de ataque, Bruno Santos tenta fazer o domínio, não consegue. Marcação forte para cima dele do Lucão, a bola vai para fora, arremesso manual para o Bugrão, no campo de ataque, pela direita.
Aí se ajeitando ali para fazer a cobrança, o Cicinho. Já faz o arremesso, toca do lado, Cadi, devolve, sistema defensivo, lá com o Alisson, que agora é zagueiro, né? Tirou o Alan Santos, deixou o Alisson ali pelo meio, devolve no campo de ataque, lançamento foi feito lá do lado esquerdo, trabalhava a chegada do Cadi ali pelo lado esquerdo, a bola vai pra fora, só arremesso manual, já cobrado pelo Bugrão, bola no ataque, lançamento feito lá na linha de fundo, tem a proteção, a bola vai pra fora, só tiro de meta para a equipe do Anápolis, Adriana. Tentou algo ali agora o jogador do Guarani, mas não conseguiu porque o jogador do Anápolis fez bem essa proteção. O Anápolis vai segurando muito bem esse começo de segundo tempo, segurando esse 2-0. Futebol Globo CBN, vamos girando o tempo e placar do jogo aqui na CBN Campinas. Passamos de 6 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, estádio Jonas Duarte, e o placar da CBN tá assim, ó. Anápolis 2, Guarani 0. Fala, Fábio. Central da Bola. Pela Série B, amanhã tem abertura da 18ª rodada. Tem Operário, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense recebe a Ferroviária e o Atlético encara o Curitiba. Amanhã também tem Vila Nova e CRB. Futebol Globo CBN. Vem Anápolis pro campo de ataque, arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Guarani, cortou, ela sobra ali à frente da grande área, ali é um bumba, meu boi danado, hein? Diego Torres chega lá, toca de um lado, volta atrás, vai a bola lá, vem do lado com Caio Melo, rola a bola com o Emerson, sai jogando a equipe do Bugre, tenta chegar no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, Gabriel Silva fazia o domínio, mas prefere o recuo pra começar de novo a equipe do Bugre, lá no sistema defensivo, volta todo o Anápolis, todo fechado, a trocentas chaves ali ao meio campo. Vem chegando o Cicinho no campo de ataque, puxa pela meia, faz a finta, carrega, 2 jogadores encosta a marcação, ele achou que ia passar no meio de 50 ali, não tinha jeito não, viu, Cicinho? Perde a bola, saiu da lateral direita, tá lá na ponta esquerda. Ô, Adriano Almeida, avisa ele que não é bem assim não, viu? Tá difícil, né? O Cicinho podia continuar ali evoluindo pela lateral direita, buscar um 2 com algum jogador do Guarani, aí tenta resolver tudo sozinho, a noite já não tá favorável. E ainda pra tentar tudo sozinho não vai dar certo mesmo. Ô, Cabela, e a transição do Guarani ela é muito lenta. Toda hora a bola precisa passar pelos zagueiros do Guarani. Então, assim, não sabe o que fazer com a bola. Pega ali o Caio Melo, ó, ele toca pro Emerson. Aí o Emerson, ele vira pra frente, não tem ninguém. Aí ele recua de novo pro Caio Melo. Aí passa pros zagueiros. Não flui o jogo do Guarani, ele é muito lento. Toda hora precisa passar pelo sistema defensivo. Isso precisa ser corrigido logo. Vem Guarani, tocando a bola mais uma vez. Diego Torres volta com o Cicinho, que breca, gira, toca lá com o zagueiro de novo. É o que o Gabi acabou de falar. De zagueiro para zagueiro, o Alisson recebe lá na esquerda. Vem com o Caio Melo, meia esquerda, rola a bola curtinha com o Emerson. Emerson devolve no Caio Melo, que vai voltar no zagueiro. Não, agora vai para frente. Tentou o lançamento, muito forte, passa por todo mundo, acaba saindo a bola em arremesso manual, que favorece a equipe do Anápolis. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Berrone faz arremesso manual, joga lá no campo de ataque, o lançamento é feito lá perto da grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, o Cicinho briga pela bola, consegue fazer o toque, o Cadu, sobra mais atrás com o Berrone, mais uma vez, ajeita na perna canhota, carrega, dá o passe, recua lá no sistema defensivo com o goleiro Paulo Henrique, vai para cima dele o Bruno Santos, goleirão dá um pico na bola, joga pro campo de ataque, sobe Alisson, de cabeça faz o desvio, bola recuada, mal recuada, sai o goleiro. Bruno Santos quase que se aproveita de um erro na defesa da equipe do Anápolis, Adriana. O jogador do Anápolis recuou pro Paulo Henrique, goleiro, e quase o Bruno Santos no meio do caminho consegue aproveitar, mas o goleirão Paulo Henrique ainda se recuperou, mas o Guarani tá no ataque. Ali pela direita tem arremesso manual, o Cicinho vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos. Busca alguém pro passe, chega ali pertinho dele o Caio Melo, toca na bola, vai na dividida, Jefinho fica com ela, recupera para a equipe do Anápolis, toca do lado com o Celeri, Jefinho na bola, faz o lançamento lá no campo de ataque, lançamento lá do pão direita, quem chega lá é o Emerson. Para rasgar, botar no campo de ataque. No meio do caminho chega o Mirandinha para fazer o domínio, a bola vai para fora e o árbitro pega uma falta do Mirandinha para cima do jogador que é o Fábio ali no sistema defensivo da equipe do Anápolis. Aí o toque de 10 minutos desse segundo tempo, hein? Já 10 minutos do segundo tempo é falta para a equipe do Anápolis. Lá pela direita o Fábio vai na cobrança de espaço para o campo de ataque. Lançamento é feito lá na grande área, sobe
não subiu, né? O Cicinho não subiu. Quem subiu foi o Cadu. Bola passou por ele, foi pra fora, só tiro de meta para o Bugrão. Vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. É a 13ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Anápolis 2, Cadu e André. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. No outro jogo da noite da Série C, Náutico e Caxias empatam por 0-0 no Aflitos. O Caxias é o líder da competição, chegando a 28 pontos. E com esse empate, o Náutico está entrando no G8, na 8ª colocação, com 18 pontos ganhos. Passamos de 11 minutos, toca a bola Guarani, o Nápoles fica totalmente fechado ali, o Gabi já falou, Guarani não acha espaço para chegar no campo de ataque, não tem a criatividade para furar esse bloqueio aí, sobra de bola pela direita, trabalhando ali com o Gabriel Silva, ele carrega, vai na linha de fundo, prepara o cruzamento, tinha 2 jogadores em cima dele, joga em cima de um deles, bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani, Cicinho na cobrança, tem pressa, joga com o Caio Melo, tenta devolução com o Cicinho pela direita, marcação em cima dele, mais uma vez o Ferroni, tava lá para fazer o corte, a bola vai para fora, arremesso manual para o Bugrão ali pela direita, Cicinho ameaçou o cruzamento com as mãos, mandou esperar todo mundo ali, parou, voltou, agora sim vai pro arremesso manual, vai todo mundo lá pra área, Cicinho faz o arremesso na cabeça do zagueiro, que faz o corte, ela volta com o Cicinho, faz a tabela, o Cicinho tenta a briga pela bola, o Cadu faz o corte, tenta fazer o desvio, o Verrone perde a bola, recupera ali pelo lado esquerdo o Celeri, que sai lá do sistema de ataque, vem ajudar a defensiva da equipe do Anápolis, a bola vai para fora, último toque do jogador do Guarani, arremesso manual para o Anápolis pela esquerda. Cabelo. Oi. E tá lembrando o Guarani do início da competição, tá? O Guarani não consegue fazer 1-2, agora ficou claro, o Cicinho tocou pro Caio Melo e não devolve a bola, ela chega quadrada, então é impressionante, uma atuação muito ruim do Guarani, 12 minutos, ainda dá tempo, se conseguir colocar a bola no chão, se conseguir criar jogada, tem que sair da marcação, tem que melhorar a movimentação do ataque do Guarani, ele fica mais com a posse de bola, então acho que a diferença pro primeiro tempo é que a partir de agora, né, depois dos 5, 6 minutos, é o Guarani que fica mais com a posse de bola, tá tentando chegar ao campo de ataque, mas ainda é muito pouco, mas melhorou um pouquinho. Trabalha mais uma vez o Guarani tentando chegar no campo de ataque com o Alisson. Rola a bola lá pela esquerda por ali com o Emerson. Faz o domínio, bota um pouquinho mais atrás. Quem se apresentou foi Diego Torres. Ele volta a bola no sistema defensivo do Guarani, que toca a bola de um lado, toca a bola do outro. Pela direita, quem recebe Cicinho. Faz o domínio, carrega a bola pro campo de ataque. Tem marcação em cima dele, a falta. Falta anotada, é falta para a equipe do Guarani, Adriana. O Cicinho chamou essa falta agora, né? Entendendo a dificuldade de organizar as jogadas com a bola rolando. E é uma falta de longa distância, mas tudo indica aí que vai ter uma formação de barreira e vai ter um lançamento para a área. Caio Melo é quem vem para a bola. Se ajeita ali o Caio Melo para fazer o levantamento, vem bola lá para a área. Bom momento para a equipe do Guarani. Vai, Bugrão! Quem sabe agora, torcedor, aumenta o volume do sonsaço da CBN Campinas. 13 minutos e meio. Autorizada a cobrança da falta. Caio Melo, levantamento da grande área, sobe a zaga do Anápolis. Faz o corte, ela volta com o Diego Torres. Bateu pro gol, direto para fora. Só tiro de meta, mas teve desvio, hein? Teve desvio, não é tiro de meta não, escanteio é lá pela esquerda, Adriana. No primeiro chute a gol, efetivamente, do Guarani nesse segundo tempo, né? O Diego Torres viu que tinha espaço e fez o que tinha que fazer mesmo. Chutar pro gol, um desvio, ganhou um escanteio, Diego Torres na bola. Diego Torres na cobrança do escanteio, é lá pelo lado direito, é o segundo escanteio no jogo. O segundo para a equipe do Guarani, vem Diego Torres no levantamento, bola na grande área, ali pelo meio, sobe a zaga. Para fazer o corte, tira o perigo da grande área, joga a bola para fora do campo, arremesso é manual. Para a equipe do Guarani, que vai se mantendo no campo de ataque, hein? Vai se mantendo lá no campo de ataque, é lá pela esquerda. Emerson toma distância para fazer a cobrança com as mãos, vem bola para dentro da grande área. Tá todo mundo lá no meio da área, hein? Todo mundo na área, faz o arremesso, vem na bico da pequena área, sobe o zagueiro, faz o corte, ela vai sobrando pela intermediária, mantém o Guarani no campo de ataque com o Cicinho, prepara o cruzamento, prefere a finta, carrega, devolve. Lá atrás começa de novo o zagueiro Rafael recua com o Andrei, lá na meia-lua da grande área. O Guarani estava inteirinho na grande área, a bola foi recuando, foi lá com o goleiro.
sai jogando o Guarani, perde a bola, já recupera lá pelo lado direito mais uma vez ali a chegada do Cadu, tenta a finta, bola vai pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Anápolis. Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe. Tem gol no outro jogo da Série C, o Náutico faz 1-0 pra cima do Caxias. Nesse momento o Náutico pula pra 6ª colocação com 20 pontos ganhos. O Guarani permanece na 12ª colocação a 2 pontos do G8. Bom, se sai o gol porque tá tendo jogo, então tiraram o cachorro do campo, né? O cachorrinho ficou 3 minutos lá dando umas voltas, ficou parado o jogo, mas ele fez a festa, viu? Pois é. Não deu nenhuma entrada mais grave pra tomar cartão, não, né? Não. Então tá bom, fala, Adriana. E esse Náutico que vai vencendo o líder da Série C, o Caxias, é o próximo adversário do Guarani. Vem a Campinas do Brinco de Ouro no próximo sábado às 5 horas da tarde. Jogo dificílimo pro Guarani, que vai, né, se confirmar daí essa derrota. E mais um detalhe, depois do Náutico, o Guarani tem o derby. Pois é, e a gente fala o seguinte, né? É jogo pra ganhar esse jogo de hoje. Tá perdendo, 2-0. Vai ter que recuperar esses pontos perdidos em casa, tudo bem, é em casa, mas é contra o Náutico. Pode ficar mais difícil. Que poderia ser um confronto direto caso o Guarani pontuasse hoje. É falta pro Anápolis, é lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? 16 minutos deste segundo tempo. Autoriza o árbitro a cobrança da falta, vai ter levantamento, tá todo mundo ali no meio da grande área. O Andrei tá adiantado, tá lá fora, fora da área do gol praticamente. Vem bola pra área, desvio de cabeça na trave! Bate na trave, sobra com a zaga do Guarani, que sai jogando. Vem no contragolpe, trabalha o Guarani na chegada, mais uma vez o campo de ataque. Vem pela intermediária, fez a finta, vai pro gramado, é falta! Em cima do Mirandinha, é falta que favorece a equipe do Bugre, Adriana. O primeiro eu vou dar o detalhe da bola no travessão do Igor Souza, o zagueirão que subiu mais alto do que todo mundo e aí conseguiu esse cabeceio. O Andrei já tinha batido nessa bola, não ia chegar, ia ser o terceiro gol do Anápolis, mas aí depois, na sequência, o Guarani saiu em contra-ataque, a falta anotada, um cartão amarelo. Eu acho que foi pro Paulinho, camisa 8, mas preciso confirmar ainda, Cabelar. E agora a falta cobrada ali pro Cadi, e ele tentou dar uma de André. Só que o André mandou na gaveta, né? Segundo gol da equipe do Anápolis. Agora o Cadi mandou na arquibancada. Arquibancada, né, Gabi? Tá difícil, né, Gabi? Pouca inspiração do Guarani, sem criatividade. É um Guarani que tenta, mas não tem a qualidade suficiente. Pelo menos não nesta noite, né? Então até citei que era um Guarani que parecia de início de Campeonato Brasileiro da Série C. Parece que falta entrosamento, não tem espírito de vitória, sabe? O Guarani, ele se perdeu, não tem uma noite inspirada. Agora, tempo suficiente tem. O Anápolis é uma equipe que é bem limitada, então erra muitos passes também. Se o Guarani colocar a bola no chão, conseguir uma enfiada de bola, colocar o Bruno Santos no jogo, que também não teve uma finalização, tem chance, precisa marcar o gol quanto antes. Vem Anápolis, a recuperação de bola pela esquerda com o Celeri. Ele rola a bola com o Verrone na linha de fundo, ponta canhota, pintou o cruzamento na área, passou por todo mundo, sobra pelo meio, a batida, explodiu em cima da marcação. Era o Alisson que estava no lance, agora a bola chega lá na linha de fundo, o Emerson acompanha, perde a bola porque o Anápolis tá mais ligado, evita a saída, fica com ela e ganha um arremesso manual ainda, lá pela direita. Ô, Adriana Almeida, que confusão, hein? E mais uma vez o Kaique, com essa bola nos pés, conseguindo dominar, levantar a cabeça e fazer a finalização. É que o Alisson foi ali, travou o chute, depois no rebote foi tentando ainda o Anápolis. No momento em que o Guarani vai fazer mais uma alteração, tá indo embora o camisa 10, Diego Torres, para a entrada do 21, Cauã Jesus. E só confirmando o cartão amarelo no lance anterior, na tentativa de um contra-ataque do Guarani, foi para o camisa 41, o Borim. Muito bem, portanto aí confirmado, vem bola para a área na cobrança do manual, chega a zaga do Guarani, dá outro bicão na bola, joga para fora do campo. É outro arremesso manual que favorece a equipe do Anápolis, que vai se mantendo no campo de ataque, hein? 19 minutos deste segundo tempo. 2-0, Anápolis está na frente, os 2 gols no primeiro tempo. Arremesso manual lá pela direita. Chega lá o Fábio para fazer o arremesso, joga para dentro da grande área. Chega a zaga do Guarani de cabeça, faz o quarto e briga por ela. Fora da área, não tem sobra o Guarani. A segunda bola é toda do Anápolis, mais uma vez. Fica com ela aqui pelo lado esquerdo, trabalhando a chegada do campo de ataque, o Verrone. Domina, levanta a cabeça, o Guarani tenta apertar a marcação, chega pra cima dele ali o Cauã, que acabou de entrar, ele recua lá com o Lucão, que recua mais um pouquinho com o Paulo Henrique. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Trabalha mais uma vez o Guarani, sistema defensivo, perde a bola corre mais. Vai pra fora, só tiro de meta na saída errada do Alisson, quase que ele entrega o ouro ali pro tal do Jefinho que ia partir pra dentro do gol, viu, Adriana? E o Celeri também fechava por ali. Jogadores de ataque do Anápolis não desistem. Não é porque tá 2-0 que tá segurando o resultado, não. Então até o fim e mostrando mais vontade até de vencer o jogo do que o Guarani. Pois é, a pergunta é quem que tava na frente de quem na tabela de classificação? Parece que o Anápolis tem muito mais pontos do que tem e o Guarani muito menos pontos do que tem. É o que preocupa, porque se o Guarani perdesse a partida na estratégia do Anápolis, a gente poderia falar que, olha, taticamente, o Anápolis fez uma estratégia que foi melhor. Só que o Guarani tá perdendo pro Anápolis na vontade. Então, na jogada, na dividida, o Anápolis está levando a melhor em todas. O Guarani no 1 contra 1, ele não consegue ultrapassar e pior, ofensivamente, o Anápolis tem chegado com perigo até o gol do Andrei. Então, isso é o que preocupa. Com essa alteração, na teoria, o Guarani perde na armação com a saída do Diego Torres. Só que na prática, o Diego Torres não fez nada. Então, o Cauê Jesus vai tentar dar uma mobilidade maior. Ele tem mais velocidade do que o Diego Torres. Então, abdica um pouquinho de rodar mais essa bola e vai tentar diante da versatilidade agora com o Cauê Jesus, com o Mirandinho, com o Gabriel Silva e deixa mais isolado o Bruno Santos. Trabalha mais uma vez, Guarani vem pro campo de ataque, Caio Melo recebe lá pela esquerda, domina na perna direita, rola ali pela intermediária, fez a tabela com o Mirandinha na devolução ruim, péssimo, sobra lá com o Fábio, sai jogando pro Anápolis, na perna direita despacha pro campo de ataque, lançamento pra ninguém, no Anápolis somente o Andrei, tá lá o goleiro do Guarani pra botar ordem na casa. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 22 minutos deste segundo tempo de jogo, metade da segunda etapa e o placar da CBN tá assim, ó. Anápolis 2, Guarani 0, Chaibe. Central da Bola. No outro jogo da noite, o Náutico vai batendo o Caxias por 1-0, gol do veterano Paulo Sérgio. Com esse resultado, o time comandado por Hélio dos Anjos vai subindo a 6ª colocação. Futebol Globo CBN. Guarani tentava chegar do campo de ataque, a bola foi pra fora, só tiro de meta para o Anápolis. 22:30, agora sim, metade dessa segunda etapa. O Guarani vai perdendo o jogo por 2-0. Tem os dois mascotes ali do Anápolis atrás do gol. Tem um galo com uma cara de bravo, rapaz. Será que assustou os jogadores do Guarani? Tá com uma cara de bravo o galo lá. E é galo também, parece o Paulista e é galo ainda. Galo da comarca, o Anápolis. É o galo da comarca. Parece o Paulista realmente, o uniforme do Anápolis. Até o mascote. Olha o Anápolis, vem pro ataque, bola rolada ali pela intermediária, chegava o Cadu. Chega a marcação do Guarani para fazer a roubada de bola, ela sobra pela intermediária, por ali com o Cauã. Gira, toca atrás, Cadi, faz a abertura lá pela esquerda, Caio Melo. Rola a bola, renta na lateral do campo, lá na ponta, canhota, vem trabalhando Mirandinha, puxa pela meia, busca o espaço, devolve Cauã, ali pela intermediária, vai Bugrão, trabalha mais uma vez o Cauã, fez a abertura no contrapé aqui do Cicinho, ele volta, passa a consertar, fica com a bola dominada, rola ali pela meia, trabalha a chegada mais uma vez ali do Caio Melo, fez a tabelinha, recebe de volta, marcação é forte, vem pra cima o desvio, bola pra fora, arremesso manual. Para a equipe do Guarani, Cadi chega na cobrança, tem pressa, já faz o arremesso, joga ali com o Rafael, bota a bola de volta, opa, lá de volta lá com o Caio Melo, tá numa balsa ali o cinegrafista ali, uma balançada ali, acho que ele viu o Gilbart ali, daí balançou bonito ali, hein, dá até tontura, gente, meu Deus do céu. 23:50, tem jogador do Anápolis que desabou, aliás, são 2, Adriano Almeida. 2, um deles é o Kaique, bem perto ali da onde o Guarani vai cobrar o escanteio, agora já se levantou. O outro jogador tá fora do nosso campo de visão aqui, mas estava caído também. No momento em que o Anápolis mexe, tá indo embora o Celeri com a 9, para a entrada do 29, Igor Cássio. Essa mais uma alteração do técnico Gabardo Júnior. Quem tem outro jogador do Anápolis ali ajeitando o meião, amarrando a chuteira para entrar daqui a pouquinho.
E provavelmente é o Cadu que vai sair com a 21. Ele que tá sentindo algo, a maca móvel já em campo, é ele mesmo. O Cadu com a 21 deixa o campo para a entrada do camisa 11, João Felipe. João Felipe tá no jogo. João Felipe que poderia ser titular até momentos antes, era dúvida para o jogo. Ele é o titular da posição, mas acabou indo para o banco porque passou por dores musculares ao longo da semana. E aí agora vai ser aproveitado apenas nos instantes finais do jogo. Muito bem, 2 substituições. A equipe do Anápolis tem escanteio pro Guarani, terceiro do jogo para a equipe do Bugre. É lá pelo lado esquerdo, quem se ajeita lá para fazer a cobrança é Caio Melo. Vem bola para a área, autoriza o árbitro. Vai pintar levantamento para dentro da grande área. Caio Melo tá na cobrança lá do lado esquerdo. E demora, hein? O árbitro tá analisando ali quem saiu, quem não saiu, quem ficou, quem não ficou. Tá mais perdido que segue tiroteio ali o senhor Rudá, hein? Marcelo Rudá Neves. Tá perdidinho desde do primeiro minuto de jogo. Escanteio lá pela esquerda, vem Caio Melo na cobrança, agora sim, correu pra bola, bateu fechadinho, primeiro pau, sobe a zaga, sobrou o Cicinho, preparou, bateu, travado na hora H. A bola volta ali pela intermediária com o Emerson, devolve com o Caio Melo lá pela ponta canhota, tenta um tapa na bola de primeira pro Emerson, recebeu linha de fundo, vem cruzamento na área, subiu o goleiro, deu um soco na bola, volta com o Caio Melo no bate e rebate, pra fora. Só tiro de meta pra equipe do Anápolis, Adriano Almeida. Uma das poucas investidas do ataque bugrino agora. A jogada começou pela esquerda, depois do cruzamento o goleiro espalmou, o Guarani tentou aproveitar o rebote, mas falta de novo qualidade na finalização, a bola reboteou e aí acabou saindo tranquilamente, apenas em tiro de meta. O banco de reserva do Guarani foi a loucura ali, mais uma vez, tem uma reclamação muito forte ali fora do campo, viu, Adriano Almeida? Eu não tô entendendo exatamente essa reclamação. O Anápolis estava com um jogador a mais em campo. Tá saindo agora o Celeri. Ele não saiu. Ele saiu agora. É essa a reclamação. É essa a reclamação. É exatamente isso. É. A placa subiu, o Igor Cássio 29 entrou, porque a gente viu a imagem dele entrando. Sim. Ele tem que ser expulso, o 29. Pela regra, ele tem que ser expulso. O camisa 29, que ele entrou com outro jogador em campo ainda. Mas não é possível que o quarto árbitro fez isso. Ele autorizou a entrada do jogador que estava no banco de reservas e permitiu que um atleta ficasse em campo. É que nós vimos agora, o Celeri saindo depois da cobrança do escanteio, que ele saiu. E nós vimos, a imagem mostrou o Igor Cássio entrando antes da cobrança do escanteio. Antes da cobrança do escanteio, assim como o outro jogador que entrou também. O João Felipe, né? 2 jogadores entraram. E a gente viu o Cadu saindo de maca móvel, que foi o primeiro, e o segundo não apareceu a imagem saindo mesmo. É uma lambança. Bom, a lambança começou com 20 segundos, né, de jogo. A lambança começou. E agora o árbitro chama o quarto árbitro pra conversar ali, pra bater um papo, pra ver o que realmente aconteceu. Ele vai olhar pro árbitro e falar assim: eu fiz caca. Expulso o 29. Porque o 29 entrou. E o Celeri, desculpe até intrometer, já saiu correndo no vestiário, você viu, né? Exatamente. Olha lá, agora o árbitro vai atrás de quem? Ele vai atrás de quem? Do Celeri? Não, tá errado. Não é o Celeri que tem que ser expulso. Tem que ser expulso o trio de arbitragem. Olha lá. Vai dar cartão amarelo só? Não. Tudo errado, gente. Tudo errado. Meu Deus do céu. Olha, fazia tempo que eu não vi uma arbitragem tão perdida em campo como essa nesse jogo entre Guarani e Anápolis, viu, Gabi? Ruim, arbitragem fraca, perdido, quarto árbitro também perdido, né? Lance bizarro, é uma alteração dupla, é algo tranquilo, você levanta a placa, entram 2 jogadores e saem 2 jogadores, então assim, lamentável a atuação da arbitragem, lamentável também a atuação do Guarani, porque ele se coloca no mesmo patamar, tá? Da arbitragem, da partida, do adversário, ele não consegue se sobressair, ele não consegue mostrar um futebol que ele já demonstrou no Campeonato Brasileiro da Série C. Então parece aquele Guarani do início que estava brigando justamente na lanterna e na zona de rebaixamento. Então preocupa a partida de hoje do Guarani, porque contra o Ituano eu já achei um Guarani passivo demais, apenas no segundo tempo, e na metade do segundo tempo é que ele tentou, que ele buscou a vitória, e hoje em nenhum momento ele deu mostras de que ele poderia pontuar, mesmo com a limitação da equipe do Anápolis, como um lance bizarro agora do jogador do Anápolis que não acertou a bola e caiu. Esse é o nível do adversário do Guarani. O Cabelo, é só pro ouvinte, né, contextualizar.
cerca de 2 minutos, o Guarani tinha 11 em campo e o Anápolis tinha 12 jogadores em campo. Na cobrança de escanteio. Na cobrança de escanteio, aquela bola reboteada, vai pra lá, vai pra cá. O Anápolis tinha um jogador a mais em campo do que o Guarani. Meu Deus do céu, gente. Dá pra escrever um livro de piadas. Trabalha mais uma vez o Cicinho no campo da Breca. Eu pensei que ele fosse partir pra cima. Recuou. Começa de novo o Guarani com Cadinha ali pelo meio. Encontra na intermediária o Cauã, que não consegue fazer o passe. Recupera a equipe do Anápolis. A bola espirrada. Sobra ali com o Caio Melo. Mantém o Guarani no campo de ataque a 30 minutos do segundo tempo. Tá 2-0, hein? 2-0, o Anápolis tá ganhando. Vem trabalhando. Guarani no ataque. Lá pela esquerda o Emerson. Devolve ali pela meia. Caio Melo. Rolou. Cauã dominou. Tentou o toque do lado. Chega, zagueiro, com mais vontade que ele para dar um tapa na bola, tira o perigo ali da frente da grande área. Agora sim vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Confirmando 30 minutos e meio, segundo tempo de jogo, 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vem Bugrão no ataque, Emerson recebeu. Tá valendo nada disso. Já subiu a bandeira, o impedimento marcado no ataque, conferindo. 13ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Anápolis! E agora, nesse momento, a TV tá mostrando, ó lá, o Igor Cássio em campo e também o camisa 9 tá em campo. Tem 12 jogadores ali, pode contar. Tem 12 jogadores do Anápolis em campo. É brincadeira, gente, é brincadeira. O Anápolis tem 2. Guarani não tem nada, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã, pela repescagem da Sul-Americana, o Vasco da Gama entra em campo às 9h30 da noite em São Januário contra o Independente Del Valle. Na primeira partida, o time equatoriano fez 4-0 para cima do Cruz Maltino, que tem uma missão quase impossível amanhã para a classificação às oitavas de final da Sul-Americana. Ô Gabi, foi o senhor mesmo. Como que é o nome do quarto árbitro, Adriano Almeida? Osimar Moreira da Silva Júnior, do estado de Goiás. Cuidado do seu Osimar. Olha lá, de novo, olha lá, a TV tá mostrando. 1, 2, 3. Tá ali o 29, tá em campo. Miguel forte. Miguel forte. Que é isso, gente? Não, 12 atletas e ele ainda deu cartão amarelo. Porque saiu. Ele tinha que expulsar o que entrou, que o cara não podia estar em campo, porque o outro tava lá ainda. Então ele tinha que expulsar o cara que invadiu, mas invasão. Ele tinha que expulsar o quarto árbitro que fez o erro. E o 29, o Igor Cássio. 29, exatamente. Meu Deus do céu, que lambança, gente. Cabelo, você tem mas ele não expulsou essa latinha aí, hein? Ele não expulsou. Você já viu isso? Eu nunca tinha visto. Eu também não, é a primeira vez. Olha, eu sinceramente, ele não expulsou o cara que deu uma voadora, quase quebrou a perna do camisa 9 não ia expulsar. Não vai expulsar o jogador que entrou errado. Não, olha, esse árbitro é passível de investigação. Pois é. No mínimo. Que coisa, hein? Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre, vem com o Cicinho. Aqui pela direita, bola enfiada no meio da área, chega Lucão. Dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual. Tem jogador caído, tomou uma paulada ali. O Rafael, na chegada do jogador da equipe do Anápolis, em Adriano Almeida. Faz sentindo bastante no momento em que confere, hein? Confere, hein? Vai ter substituição. Tá saindo o 15. Vê se sai mesmo. 15, o Kaique. Vamos ver se vai sair. Olha aí. Vê se ele sai. Pra entrada do 28, Samuel Michaels. Muito bem. O 19, o Jefinho também tá saindo. Pra entrada do camisa 16. Isso. Quem é o 16? 16. Já confirmo aqui na ficha. Muito bem. Do Anápolis. Vamos ver se só tá saindo. Instantinho. Agora o árbitro tá até acompanhando. O árbitro foi lá acompanhar. Vamos ver se vai sair mesmo, né? Pelo amor de Deus, né? Gente, que lambança. Que lambança, hein? Saiu. Isso. Saiu. Pronto. Eu vi só um saindo, hein, gente? Guilherme, camisa 16 é o Guilherme que tá no jogo. Muito bem. Guilherme em campo na equipe do Anápolis. E o 28, por favor, Adriano Almeida. 28, Samuel Michaels. Samuel. Tá bom. Samuel. Beleza. Saiu, né, Gabi? Conferiu. Isso. 11 de cada lado. 11 de cada lado, né? Muito bem. Quem que saiu pro Samuel entrar? O Jefinho 19. O Jefinho 19. Muito bem. Deixa eu marcar aqui na minha papeleta, senão vai ficar com 12, não vai dar certo. Vou acabar sendo eu expulso. Isso, pronto, já marquei aqui. Tudo certo. Trabalha a bola agora ali no ataque, lançamento foi pra fora. Marca essa data, hein? Marca a data, dia 21 de julho de 2025, jogo entre Guarani e Anápolis. Em Anápolis, do Jonas Duarte, que parece uma boate
O árbitro mas que nunca vi tanta lambança no jogo só, hein? Meu Deus do céu, gente. Que coisa. Cabela, essa história de 12 jogadores, eu lembro uma vez, Vanderlei Luxemburgo, professor Vanderlei Luxemburgo, escalando o Santos numa semifinal contra o Corinthians, creio eu. Colocou 12 jogadores na escalação. Geilson, um atacante rápido, veloz, ele colocou como alternativa para confundir o time do Corinthians naquela ocasião. Mas ali foi só no papel, né? Ali foi só no papel. Agora com 2 minutos, um a mais, não foi na prática, né? Inacreditável. Lá não foi na prática. Que coisa de maluco, hein? Que coisa de maluco, gente. Pois é. Tem mensagem aí, Fábio Scheibe? Tem mensagem, sim. O nosso companheiro aqui, Wilson Jacomi, tá mandando mensagem, falou que esse jogo tá tão feio que essa alteração aí, essa palhaçada que aconteceu, foi pra coroar essa atuação tão ruim de Anápolis e Guarani. Um abraço também pro Zé Molina. O Carlos Antunes tá mandando mensagem aqui que o Guarani dessa forma não vai a lugar nenhum. O pessoal tá na bronca aqui com o Bugrão nessa noite, viu? Pois é, jogar com a menos já vi um monte de jogo, né? Vários. Agora com a mais, olha, eu vou falar pra você, viu? Difícil. Bom, com a mais só comparando um com o outro, né? Agora com a mais 12. Com a mais com 12, né? Então. Bom, vamos lá. 35 minutos e 40, vem Guarani no campo de ataque. Cruzamento vem pro meio da grande área, passa por todo mundo. Tem ninguém ali pra tentar fazer o corte. Chegou o Cicinho, faz a finta bonita, levanta na grande área, sobe a zaga de cabeça, o Guarani tá vivo na área. Chega o zagueiro, a batida de fora pra longe. Tem jogador caído lá no meio da grande área, com a mão no rosto, a bola foi chutada lá na arquibancada. E é só tiro de meta, Adriana? O chute lá na arquibancada foi do Cadi, o estreante. Que estreia do Cadi hoje também, mas também não coloco muita coisa na conta só do Cadi, não. Depois disso, um choque do Igor Souza dentro da grande área, aquele acidente normal de trabalho, mas ficou sentindo um pouco. Mas tudo bem já com o zagueiro do Anápolis. Vai cobrar tiro de meta o goleiro Paulo Henrique. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 13ª rodada, 36 minutos deste segundo tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Anápolis. Cadu e André marcaram 2 pro Anápolis. Guarani. 0 pro Guarani, Scheibe. Central da Bola. Na outra partida, o Náutico segue vencendo o Caxias, 13ª rodada da Série C. O Caxias segue na liderança e o Náutico, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, assume a 6ª colocação, entra no G8 da competição. Futebol Globo CBN. Vem Guarani pro campo de ataque lá pela lado esquerdo, trabalhando com o Emerson, deu uma pedalada, puxou de um lado, carregou do outro, caiu sentado com a busanfa no gramado, perde a bola, sai jogando o Anápolis. 37,5. Ô Gabi, você que faz suas anotações aí o tempo todo anotando os lances do jogo, o tempo que foi. Quantas defesas o Paulo Henrique fez? Nenhuma. Nenhuma defesa. E o que chama a atenção, Cabela e amigos que estão nos acompanhando, é que o Guarani teve a semana inteira para trabalhar e a equipe piorou muito, porque se fosse aquela maratona de jogos, o treinador pode justificar, olha, não tive tempo de treinar, precisei mudar a equipe, mas não. O Marcelo Fernandes mudou a equipe e o Guarani piorou muito do duelo contra o Ituano, que já não foi bem, já não conseguiu a vitória em casa, para esse duelo contra o Anápolis. Ele vai no abafa agora, nos últimos minutos, pode sair, pode diminuir, pode até chegar ao gol de empate, mas se a gente analisar toda a partida, eu acho que foi a pior partida do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. E a gente está numa reta final de competição. Depois de hoje, apenas 6 jogos. Sendo que o Guarani tem confronto difícil contra o Ipiranga, tem um derby pela frente fora de casa, então o Guarani, sinal de alerta ligado, porque ele não entrou no G8 e ele tá desperdiçando oportunidades. Cicinho faz a finta, se recupera por baixo, o Verrone faz o corte de volta, a bola perto da canhota, despacha pro campo de ataque no meio do caminho, Cabela. Sobe ali para fazer o desvio o Samuel, a bola vai sobrando lá com o Andrei. Fala, Adriana. E só mais um detalhe em cima do que o Gabi comentou, o Marcelo Fernandes, pela primeira vez, ele podia repetir o time. Né? Ele teve além dele ter tido uma semana... Segura aí, Adriana, sobra de bola ali pro Guarani na área, gingou de um lado, de outro, dormiu no ponto Mirandinha. Quando fez a segunda finta, podia ter batido, quis fazer de novo outra finta, é isso, Adriana? E aí não deu certo, ficou caído no chão. No momento em que o Guarani vai fazer mais uma alteração, vai sair o camisa 5, Cadi, pra entrada do camisa 15, Giovani. O Cadi
agora com câimbras, né? Tá estreando hoje, vai saindo, precisa de ajuda para deixar o gramado. E aí o Giovani com a camisa 15 entra, só terminando então, sobre a formação do Guarani. O Marcelo Fernandes hoje, pela primeira vez, poderia repetir uma escalação, não tinha jogador no departamento médico, não tinha jogador suspenso. E aí ele optou por mudar tudo, mesmo depois de uma semana cheia de trabalho e com todo mundo à disposição. Pois é. Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe? Tem gol sim, o próximo adversário do Guarani vai chegar com moral aqui em Campinas. O Náutico faz 2-0 para cima do líder Caxias, lá nos aflitos do Náutico, mais uma vez. Sempre bom lembrar, está entrando no G8 da competição, é o 6º colocado. Vamos chegando a 40, hein? Tá aí o toque CBN, 40 minutos deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez o Anápolis no campo de ataque. Lá pela direita, fez o toque, o Fábio volta ali pela meia, vem trabalhando, o Samuel tá ali pertinho, chega a zaga do Guarani, faz a roubada, toque do lado, chega Gabriel Silva, domina, gira o corpo. Nossa. Quando ele gira o corpo, ele enche o pé, a cara da bola, ele achou que estava em direção do ataque. Não, era na lateral, só arremesso para a equipe do Anápolis. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos e meio, segundo tempo de jogo, 13ª rodada da Série C. O placar da CBN tá assim, ó. Anápolis tem 2. Guarani não tem nada. Arremesso manual pro Anápolis, vem bola pra grande área. Sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto e a sobra. Ali à frente do bate e rebate, sobra de bola com o Bugrão. Fábio Scheibe, central da bola. Central da bola. O líder do Brasileirão, Cruzeiro, entra em campo na próxima quarta-feira. Vem até São Paulo, na Neoquímica Arena, enfrentar o Corinthians. Também na quarta-feira, às 7h no Maracanã, tem Fluminense e Palmeiras. E às 9h30 em Bragança Paulista, o Bragantino, 3º colocado, encara o Flamengo, vice-líder da competição. Lucão caiu no gramado ali, bota a mão no rosto, tá sentindo ali o zagueiro da equipe do Anápolis. Adriana. Mas nada, né? Ele reclama ali de uma cotovelada, não atingiu o jogador, vai ganhando um tempo, valorizando agora cada minutinho, porque também sabe que o árbitro vai dar uma crescida aí nesse finalzinho de segundo tempo, o Anápolis. E o Bruno Santos, ele só pra fazer o cabeceio, ele dá um soco na bola. Meu Deus do céu. Vai trabalhando mais uma vez o Anápolis no ataque com o Verrone. Lado esquerdo ele faz a bola recuada, um pouquinho mais atrás ali. Trabalha a chegada do Guilherme, chutou mais chão do que bola. Bola foi fraquinha, o Guarani faz o corte pra sair jogando. Caio Melo recebe, livre de marcação, ele vem carregando a bola pro campo de ataque. Atravessa a linha do campo, dá um bico nela, joga lá na ponta canhota pro Emerson. Se apresenta Emerson, domina, busca o espaço, recua, começa de novo, um pouquinho mais atrás ali com o Caio Melo. Pintou cruzamento na área. Chega o zagueiro do Anápolis pra fazer o corte. Tem jogo que a gente fala assim, pode jogar até amanhã de noite. Vai sair gol, Gabi. Esse é até depois de amanhã, viu? Tem frase que é até amanhã. Esse é até depois de amanhã. O Guarani pouco inspirado, né? Pouca inspiração, poucas finalizações. Na base do desespero vai tentando cruzar a bola na área, bola aérea, e aí você consagra os zagueiros da equipe do Anápolis. Fica muito fácil para poder tirar. Pois é. Agora o árbitro dá um cartão lá pro Igor Souza, é isso, Adriana? Cartão amarelo pro Igor Souza do Anápolis por retardar a cobrança. Aí quem já tomou cartão, aí que vai retardar mesmo. Pois é. O que ele quer é ganhar tempo, e com isso vai ganhando tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o árbitro continua ali esperando, o Igor Souza manda esperar, volta a bola ali pelo meio, tá uma confusão ali que nem o árbitro tá entendendo mais nada ali. Só agora que vai fazer a cobrança da falta depois daquele cartão amarelo. Só agora, mais um minuto parado ali. Brincadeira, né? Ô, seu juiz, hein? Bota aí pra gente não esquecer mais esse nome, viu? Marcelo Rudá Neves Ramos. Em conjunto com o José Reinaldo Júnior e o Lucas Costa Modesto, todos do Distrito Federal. E o quarto árbitro, como é que é o nome do quarto árbitro? Osimar Moreira da Silva Júnior. Até tu, Osimar. Meu Deus do céu, gente. Normalmente o quarto árbitro fica discreto, não aparece. A gente costuma eu nem anoto o nome aqui do quarto árbitro, ó. Mas hoje apareceu o tal do Osimar. Meu Deus do céu. Pelo lado ruim. Pois é. Tem escanteio pro Anápolis. É o primeiro escanteio em todo o jogo para a equipe do Anápolis, hein? Aos 44 minutos do segundo tempo.
sem pressa nenhuma o Verrone, cobra curtinho, faz o domínio ali à frente, quem chega ali é o Paulinho, faz a proteção, o Guilherme tá ali no lance, por baixo o corte é feito, o desvio do próprio Guilherme, a bola vai pra fora, é tiro de meta para a equipe do Guarani, tem pressa o Andrei, vai Andrei, toca na bola curtinho ali, sai jogando no sistema defensivo com o Alisson, ele vem carregando o Guarani ali no sistema defensivo, tem o Caio Melo do lado, aqui pela esquerda tem o Cicinho, é o Cicinho quem recebe, vem pro ataque, vem carregando, o Guarani toca na bola, faz a tabelinha, recebe de volta, o Cicinho bota lá na ponta direita pra chegar do Cauã. Lançamento muito forte, só vai acompanhando o zagueiro, a bola vai para fora e o Bandeira ele voltou 2 metros pro meio ali para mostrar que foi escanteio. Para mostrar que foi escanteio pro Guarani ali pela direita, viu, Adriana? É, escanteio, Caio Melo se aproxima da bola para fazer a cobrança no momento em que a arbitragem sinaliza. Vamos a 52. 7 minutos de acréscimos neste finalzinho de segundo tempo, tá 2-0. Dá tempo ainda, Gabi? 7 minutos, dá tempo, Gabi? Com essa atuação, não, mas em termos de tempo, tem. Escanteio cobrado, bola levantada lá na segunda trave, no bate e rebate, explodiu na zaga. Bola vai pra fora, quem chegava na conclusão ali era o Gabriel Silva, a bola vai pra fora. Arremesso é manual, é lá pela esquerda para a equipe do Bugre. Vai se apresentando o Bugre no campo de ataque, o Emerson. Tá ajeitando lá, tomando distância, sobe no barranco pra você pegar o embalo, aí eles fazem assim, Emerson. Fez o arremesso manual, vem bola pra grande área, sobe a zaga. Faz o corte, tira o perigo do meio da grande área, vem contra-golpe da equipe do Anápolis, chega o corte por baixo do Caio Melo, bota a bola pra fora, arremesso é manual para a equipe do Anápolis, tem pressa, arremesso manual cobrado, a bola vem pra grande área, saiu o Andrei, chegou o Cauã por baixo pra fazer o Cicinho, tava lá pra fazer o corte e botou pra fora. Outro manual para a equipe do Anápolis. Não vai dar, 7 não dá, realmente. Para esse futebol não dá, 7. Não dá. Mas vocês não estavam falando que precisa jogar até amanhã, até depois de amanhã? Pois é, gente, verdade. Talvez. Talvez. Amanhã talvez. Tem uma música bonita, chama Amanhã Talvez. Vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito ali pela meia. Lá na ponta direita, recebeu, dominou a bola, girou ali. O João Felipe buscou espaço, caiu no gramado. O tal do Igor Cássio, que era para ter sido expulso, e a bola, aliás, tem 2 que era para ter sido expulso que não foram hoje, né? Brincadeira. Tá jogando o Guarani de novo. 46-40. Reta final de jogo. O grão lançamento feito lá no campo de ataque, lá na ponta canhota. Corre lá o Mirandinha, evita a saída, fica com ela, protege a bola. Encarou a marcação, faz o cruzamento da segunda trave, Lucão de cabeça. Sobe para fazer o corte. Ela volta pela meia. Meu Deus do céu, Adriano Almeida. De novo, a batida de longe, foi lá na arquibancada outra vez, hein? Mas teve desvio, é isso? Eu vou contemporizar porque houve um desvio no meio do caminho que deu um escanteio pro Guarani. Escanteio, quem sabe um golzinho de honra, Cabelar? Quem sabe, vem bola pra área. É mais um escanteio, é o 5º no jogo pra equipe do Bugre. Vem bola pra dentro da grande área, autoriza o árbitro, pintou levantamento, o primeiro pau, sobe o zagueiro. Igor Souza foi lá pra fazer o corte, ela volta com... ali pela intermediária com Caio Melo, ele dá um totozinho na bola, a zaga faz o corte. Lá pelo lado esquerdo, quem recebe para fazer o domínio é Giovani, carrega na ponta canhota, pintou o cruzamento da grande área, no bate e rebate, a zaga faz o corte, vem pelo meio, toque é feito, mais uma vez ali com o João Felipe, tenta sair jogando a equipe do Anápolis no campo de ataque, meu Deus do céu. Comédia pastelão, olha... Se chamar o Charlie Chaplin, ele não sabe fazer um pastelão como esse, hein? Meu Deus do céu. Vai trabalhando mais uma vez o Guarani no ataque, cruzamento na área, desvio de cabeça, no peito do goleiro. Aos 48 minutos, a primeira bola que vai pro goleiro fazer uma defesa, é isso, Gabi? É isso, e ainda dominou de peito, né? Foi o nível da equipe do Guarani nesta reta final de jogo. Tentando, mas sem nenhuma qualidade. Então, partida muito decepcionante e preocupante de um Guarani que foi dominado pelo até então lanterna da competição. Verrone recebe lado esquerdo, recua. Começa de novo ali atrás com o Guilherme, mais atrás com o Lucão. Faz o domínio, zagueiro da equipe do Nápoles. Lançamento é feito na ponta esquerda. Lá na ponta canhota, subiu o Cicinho de cabeça, só amorteceu uma bola pro Verrone, chegou na área, bateu cruzado, explodiu em cima da zaga. Sobra de bola com a Nápoles, vem pra cima, saiu com bola e tudo. O Paulinho ali pela esquerda, mas o tal do Cicinho, ele ajeitou a bola pro Verrone. Ô, Adriano Almeida! Nossa, e que assistência, né? Deixou o Verrone na cara do gol. Se não é depois o Rafael se jogar em cima dessa bola, era o terceiro do Anápolis pra acabar com tudo mesmo. Pois é. E olha que se é um atacante faria o gol, hein? Se é um atacante faria o gol.
Desperdiçou ali o Verrone. 49, vamos a 52. Finalzinho de jogo em Anápolis. É Série C do Campeonato Brasileiro. O Grão tinha a chance de entrar no G8, tá perdendo por 2-0 pro até então lanterna do campeonato, hein? Anápolis entrou em campo com a lanterna do campeonato na mão. Bugrão na linha de fundo, cruzamento por baixo. O Igor Souza corta, ela volta. Cauã bateu cruzado. Bate, rebate, a zaga faz o corte. Vem pelo meio. Mais uma vez ali o João Felipe. Dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Quem recua mais um pouquinho é o Alisson. Lá pro goleiro, o Andrei. Pra sair jogando mais uma vez pra equipe do Guarani. Vamos chegando a 50 minutos deste segundo tempo. O Guarani continua insistindo, né? Vem para o campo de ataque, cruzamento foi feito, vem bola para a área, zaga faz o corte, tira o perigo mais uma vez, bico na bola, tira o perigo na frente da área. Bota lá no ataque por Andrei de novo. Coloca a bola do gramado para sair jogando. Lá do lado esquerdo trabalha a equipe do Guarani. Para chegar do campo de ataque, dominou ali o Caio Melo, faz o lançamento nas mãos do goleiro Paulo Henrique, sem problema nenhum para fazer o defesa de uma bola praticamente recuada do Caio Melo. Paulo Henrique dá um bicão na bola, joga lá pro campo de ataque, vai subindo a zaga do Guarani para responder, a bola vem pro ataque, sobe, desce, a bola agora virou várzea, né? Toca a bola ali pela meia, vem no ataque, foi feito ali o passe para a equipe do Anápolis, faz o break, o Fábio volta ali pelo meio, na meia ele encontra ali a chegada do Igor Cássio, lado esquerdo o Verrone, bota no ataque, lançamento foi feito pro Anápolis, mais uma vez a chegada do campo de ataque pela ponta esquerda, protege a bola, ali no lado esquerdo, o jogador do Anápolis recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Anápolis no campo de ataque, Adriana. Uma falta ali que é pro Anápolis cozinhar o jogo totalmente, né? Faltando 1 minuto para os acréscimos se esgotarem, o Verrone tá por ali, o árbitro também na tranquilidade vai fazendo uma distância para a barreira, o spray com pouquíssima pressa, é uma falta para cobrar e o juiz acabar o jogo, Cabelá. 51 minutos e meio, ainda nada de cobrança de falta, o árbitro vai se posicionando lá para autorizar a cobrança da falta e vai cobrar curtinho ali, né? Para matar o tempo ali, ali pertinho do escanteio mesmo. Tá ali o Paulinho, o Verrone deixa a bola, falta cobrada, Paulinho fica com ela, marcação do Guarani vai para cima do Paulinho e ganha o escanteio. Ganha o escanteio a equipe do Anápolis. Também o jogador do Guarani não tinha para onde jogar bola, né? Tinha que ser para escanteio, não tinha qualquer coisa que ele fizesse ali, ele deu escanteio para a equipe do Anápolis. Vai terminar o jogo no estádio Jonas Duarte. Vai terminar o jogo da Série C do Campeonato Brasileiro entre Anápolis e Guarani. Já passamos de 52 minutos deste segundo tempo. 2-0 Anápolis. Vai ganhando os gols na primeira etapa no Jonas Duarte quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Anápolis! Deu Anápolis, 2. Guarani! Nada para a equipe do Guarani. Vem chegando o Fábio Scheibe, o central da bola. Central da bola. Valeu, Carlos Cabelo aqui narrou essa derrota do Guarani 2-0 para o Anápolis lá no Jonas Duarte, interior de Goiás. O Guarani na 13ª rodada tinha a chance de entrar no G8, mas decepcionou a galera, decepcionou a torcida, perdeu por 2-0 e o Guarani se mantém a 2 pontos do G8, mas agora na 12ª colocação vê o Náutico, próximo adversário, entrar no G8. O Guarani tinha a chance junto do Náutico de entrar no G8 da competição. O Náutico bateu o líder Caxias por 2-0 e é o Timbu quem está no G8 neste momento. 9h31. Adriana Almeida, o que fica desse Guarani aí? O Guarani que lembrou muito aquele time de começo de campeonato. O Guarani com essa derrota chega à 5ª derrota consecutiva e você trouxe no começo da jornada que o Guarani estava invicto a 7 partidas, mas a partida de hoje chamou atenção negativamente, não é? Perde a invencibilidade aí, que durava já 7 jogos. Podia entrar no G8, Marcelo Fernandes fez um trabalho muito bom aí de escalada desse Guarani para primeiro fugir das últimas posições, depois sair da zona de rebaixamento, depois já se aproximar ali do G8 e aí na hora de concluir Ganharam essa missão. 10. Agora sim, Fábio, para mim, o comportamento do Guarani hoje é quase injustificável. Porque o time todo jogou muito mal. O time todo irreconhecível se a gente
pegar a última sequência aí do Guarani e até a coerência que vinha apresentando o trabalho do Marcelo Fernandes. E aí, eu coloco 3 argumentos para um comportamento tão irreconhecível. Primeiro, o Guarani se desestabilizou com as ações do juiz, que foram logo no começo do jogo. Esse pode ser. Segundo, o Guarani tá com alguma outra questão ali interna que aí eu acho muito mais séria e preocupante, porque também já vem de um empate em casa com o Ituano na última rodada, já também com um futebol um pouco mais duvidoso. E a terceira, um acidente de percurso, de ninguém foi bem, foi tudo errado, e aí o juiz também acabou fazendo toda a lambança e prejudicou. Tomara que seja a última, que foi um acidente de percurso e todo mundo pega isso aí, porque colocar a culpa só na arbitragem, pra mim, eu também não acho justo. O Guarani é o time de tradição, tem jogadores experientes, e um árbitro covarde como esse senhor Marcelo Rudá não pode desestabilizar um time com a tradição do Guarani. Eu prefiro ficar com a terceira opção, acidente de percurso pro Guarani. Fato é que esse jogo não volta mais. O Guarani fez uma atuação muito abaixo, pífia, e agora restam 6 rodadas. Vamos fazer uma projeção aqui no nosso fim de jogo daqui a pouquinho também com o Gabi Castro, mas agora faltando 6 rodadas, o número mágico que se fala por aí, né, na conta de padaria, viu, Gabi? Sim. São 28 pontos. O Guarani tem 16, ou seja, 4 vitórias em 6 jogos. Será possível com o futebol apresentado nessa noite chegar a 4 vitórias em 6 jogos, Gabi Castro? Não fez isso até então, né? Porque o Guarani tem as mesmas 4 vitórias na competição em 13 jogos. 13 jogos, então tem 4 vitórias em 13 jogos, você precisa de 4 vitórias em 6 jogos. Precisa, e tem o derby no meio, né? Precisa ter um aproveitamento que não teve ainda na competição. Então eu tô com o Adriano, eu tinha até anotado aqui, partida irreconhecível do Guarani, a pior no Campeonato Brasileiro da Série C, em um momento que não poderia acontecer. O Guarani tinha que estar na ascensão. São 7 jogos de invencibilidade. Então o Guarani tava com moral, tava no viés de alta. Se vencesse hoje, chegaria na 7ª colocação, porque o Náutico venceu o Caxias, então o Náutico permaneceria na frente do Guarani, mas entraria no G8 pela primeira vez na competição. A gente estaria falando de um Guarani entrando no G8 e chegando no 8º jogo de invencibilidade. E o que nós estamos falando aqui é que o Guarani fez a pior partida no Campeonato Brasileiro da Série C, foi dominado pelo lanterna da competição, em nenhum momento deu mostras, teve vontade, teve espírito de equipe vencedora, então isso acho que preocupa bastante. E faltou tudo, tá? Tecnicamente foi um Guarani abaixo, taticamente foi um Guarani muito mal, e aí pode pôr na conta do técnico Marcelo Fernandes, porque nós contestamos aqui, ninguém é engenheiro de obra pronta, nós contestamos a escalação antes da partida começar, com zagueiro na lateral direita, com a presença do Luiz Miguel, que até então pode ter treinado bem, mas em campo não demonstrou por que ser titular. O Isaac também, mais uma vez, teve oportunidade e não conseguiu. Eu não sou torcedor, eu não tenho procuração para falar no nome de ninguém, mas de verdade, eu acho que a torcida ela não espera algo mais do Isaac, infelizmente, porque ele é um jogador diferente pro Campeonato Brasileiro da Série C, ele tem uma técnica apurada, mas ele não consegue mostrar, então não adianta a gente ficar esperando isso do Isaac, sendo que em campo ele não consegue ajudar a equipe do Guarani, ele veste a camisa 11 do Bugre, tão tradicional, e ele não consegue desempenhar, não teve desempenho. Hoje nem o Diego Torres com a camisa 10 teve desempenho, então eu acho que é preocupante, e além de taticamente, colocando na conta do Marcelo Fernandes, psicologicamente, e aí eu tô com a Adriana, acho que os erros que aconteceram no início do jogo fizeram com que o Guarani se perdesse totalmente, e isso é muito prejudicial, porque isso pode acontecer. Pode ter erro de arbitragem, e o Guarani precisa saber ultrapassar isso. Então eu acho que é uma partida para acender um sinal de alerta, tem que reunir todo mundo, diretoria, com comissão técnica, com os jogadores, para saber o que aconteceu, porque a partida de hoje ela não pode passar impune, acho que tem que ter uma conversa para ser um divisor de águas. Perdemos por 2-0 pro lanterna da competição, a partir de agora tem que ser diferente. Se o Guarani quiser conquistar o acesso, tem que fazer diferente daqui pra frente. Daqui a pouco a gente traz todos os jogos que restam pro Guarani até o final até o final dessa primeira fase, os 19 jogos, né? 19 partidas, 19 rodadas, o Guarani fechando essa 13ª rodada, no momento na 12ª colocação. Mas depois a gente vai conversar mais também, tem o melhor, o pior em campo, logo após o intervalo. Gabi Castro, a gente vai conversar também um pouco mais até as 10 horas da noite aqui, relatar, destrinchar o que foi o Guarani nessa partida de hoje, nessa derrota.
nada, mas o fato é que é inadmissível o jogador do Anápolis não ter sido expulso. Tá passando um lance novamente aqui no nosso monitor interno. O Bruno Santos foi atingido com as duas pernas pelo jogador do Anápolis, mas agora não tem mais o que fazer, o jogador não foi expulso, o Guarani perdeu a partida e a gente conversa um pouco mais sobre esse Anápolis 2, Guarani 0 depois do break. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Fique ligado, o sinal da EPTV tá ainda mais fácil de sintonizar. Com uma antena digital, você pode ter o sinal da EPTV mais rápido, fácil e de graça. É simples de configurar, mas se pintar dúvida, chame um antenista de confiança. Depois de feita a configuração, é só colocar no canal 12.1 e aproveitar a programação da EPTV. Saiba mais em eptv.com.br. EPTV, a gente vive com você. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Anápolis, Guarani e Central da Bola. Marcelão gostou desse daí, hein? Anápolis 2, Guarani 0. O Anápolis vencendo, era o lanterninha da competição com essa vitória sobre o Guarani. O Anápolis dá um salto, passa 3 times, continua no Z4 da competição, mas agora é o 17º colocado. Uma chance de ouro pro Guarani, que por outro lado tinha a chance de entrar no G8. E aqui em off, né, Adriano Almeida, a gente lembrou um fato inusitado também da semana passada. O Rômulo Amaro, junto com o Elano também, acabou indo pra CBF na semana passada, até um convite, né, um encontro cortesia da CBF, foi expor alguns pontos e foi prometido que a arbitragem seria de melhor nível, tudo mais, que teria o VAR na próxima fase da competição, mas parece que não deu muito resultado não, né? Pela atuação do árbitro nesta noite, do senhor Rudá, a situação ficou complicada pro Bugre. Eu acho esse relacionamento sadio e muito importante, às vezes em alguns bastidores, momentos. Né? É fundamental, porque todo mundo faz, Fábio. Sim. Não pense você que o presidente do Anápolis também não tem os seus relacionamentos, ou do Caxias, ou do Floresta, enfim. E o Guarani tá no seu papel, tem que fazer isso mesmo. Agora, na prática, a gente não vê nada diferente da CBF, tivemos mudança na presidência recentemente, continua, trocam-se as peças ali, mas a conduta, a política segue a mesma. Não, torço muito para, no mínimo, um afastamento do senhor Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa, árbitro do Distrito Federal. Tem que ser chamado lá, mostrar, meu amigo, na salinha... E vamos dar um ganchinho aqui, vai fazer...
Qual é o programa de reciclagem que a CBF oferece aos árbitros que erram? É verdade. O que ela oferece? Qual é o apoio psicológico para esses árbitros? Qual é o trabalho extra-campo para essas pessoas que tem que trabalhar em outra profissão e às vezes viajar no mesmo dia para ir lá apitar um jogo e voltar porque tem que entrar cedo no expediente no dia seguinte? Isso é um dos maiores absurdos, na minha opinião, do futebol brasileiro. O árbitro não é profissionalizado. Nem na Série A, muito menos na Série C. Depois a gente pode até tentar descobrir qual que é a profissão do senhor Marcelo Rudá e se amanhã ele vai ter que bater ponto em algum expediente lá na cidade dele, no Distrito Federal. E outra, sem VAR, a qualidade do árbitro do Campeonato Brasileiro da Série C teria que ser até maior, porque a responsabilidade é grande. Correto! Perfeito, Gabi. Se tivesse VAR nesse jogo, por exemplo, a expulsão, acho que aconteceria. Não, seria certeza, A saída da bola poderia ter ido, o lance teria voltado no pênalti. Então, assim, a qualidade do árbitro de um Campeonato Brasileiro da Série C, ela tem que ser muito alta, justamente porque não tem VAR, não tem volta. O árbitro tem que estar ligado e tem que tomar decisão ali. E aí você coloca um cara inexperiente para apitar um jogo como esse, ele tem total interferência no resultado. A gente criticou bastante aqui a equipe do Guarani, o desempenho, mas a arbitragem tem que ter um nível muito alto na Série C, justamente porque não tem VAR, não tem interferência. É ali, aquele jogo raiz, como a gente diz antigamente. E Gabi, ele pode até estar com um problema de vista, mas ele desconhecia a regra, porque ele não sabia nem o que fazer quando tinha 12 jogadores em campo. Deu cartão até errado. Ele não sabia nem como aplicar a regra ali naquele caso, então... Exatamente, o nosso ouvinte regente dos gentios fala assim, antes de criticar a agressão do jogador do Anápolis em cima do Bruno Santos, né? Para desviar o foco, vamos falar que o maior responsável pela derrota do Guarani é o técnico Marcelo Fernandes. Falamos aqui também. Insistir com o Isaac não dá, diz ele aqui. O torcedor do Guarani tá bravo com essa atuação do Guarani, uma atuação muito abaixo. E a equipe CBN esteve nessa partida aqui, a gente na transmissão. Então agora a gente vai eleger o pior e o melhor em campo, começando mais uma vez com o pior da partida. O pior em campo. Vai ficar um pouco diferente, Cabelo, eu sei que você não gostou muito da partida, então a gente começa com o pior, viu, cara? Só eu não gostei? Só eu, tudo bem, né? Eu também, né, cara? Tudo bem, né? Eu voto no quarteto de arbitragem, porque eu ia falar bom trio voto. de arbitragem, né? Não é trio não, agora tem que ser o quarteto, porque a lambança, o quarto árbitro participou também. E você, Adriana Almeida? Eu ia votar só no árbitro, mas o Cabela tem toda a razão. Porque, por exemplo, na saída lá da lateral, o Bandeira foi totalmente omisso. Assim como na invasão do Cadu no primeiro gol. Então tem que ser... E aí lá no final, no segundo tempo, o 12º em campo, os 4 com menção honrosa, tá, Gabi? Com licença. Por favor. Mas com menção honrosa ao senhor Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa. E você, Gabi Castro? Eu acho que a arbitragem já foi citada aqui e agora a gente precisa ir pro time também. Tem que falar do Guarani, porque merece hein? também, exatamente. Eu acho que a arbitragem, ela foi protagonista, infelizmente, né? Apareceu pelo lado ruim. Desculpa, Gabi, mas eu acho que tem que ser assim, menção honrosa pra todo o time do Guarani, mas o pior em campo foi a arbitragem, perdoa, tá? Também, eu acho que é totalmente válida. Citei alguns candidatos aqui pra pior em campo, tá? O Alan Santos, capitão do Guarani, com a falha no primeiro gol e instável também, e capitão, enfim, não demonstrou a liderança que a partida precisava, tanto é que foi substituído no intervalo. Diego Torres, camisa 10 do Guarani, sem criatividade, mal na partida. Isaac, camisa 11, mais uma vez desperdiçou a oportunidade de cavar uma vaga como titular na equipe. Luiz Miguel também não gostei pelo lado direito. Emerson também, o lateral esquerdo, fez uma das piores partidas do Guarani, mas o meu voto vai ficar com o Marcelo Fernandes, tá? Porque já escalou errado, já escalou mal e foi expulso com 15 minutos de jogo, prejudicou a equipe do Guarani. O comandante acho que tem que dar o exemplo, por pior do que a arbitragem estava fazendo em campo, mas se descontrolou, deu um exemplo negativo para os seus atletas. Então meu voto fica pelo Marcelo Fernandes, pelo combo, a escalação errada que nós citamos aqui e a atitude em campo em pouco tempo. Já estava 1-0 para o Anápolis, se descontrolou e foi expulso. Então o comandante precisa dar um outro tipo de exemplo. Não foi bem realmente Marcelo Fernandes, mas o voto da equipe CBN vai ficar no quarteto de arbitragem capitaneado por
senhor Marcelo Rudá, um voto diferente, mas o que traz muito o que foi a partida. Marcelo Rudá, então, tem que melhorar, hein, seu Rudá? Por outro lado, teve alguém que foi bem na partida. Vamos ver se a equipe CBN escolhe alguém para ser o cara desta noite. O craque do jogo. Começando mais uma vez com você, o narrador Carlos Cabela. Pra mim, o melhor em campo também não estava dentro de campo. Ô, louco, cara. Foi o cara mais ligado em todo o jogo, mais atencioso e com a rapidez de sacar o jogador que seria expulso no segundo tempo, o Gabardo Júnior, o técnico. Nenhum dos jogadores em campo, pra mim, dos 20... foi bem fraco, hein? 7 jogadores em campo? Não, 20. Com as alterações? Mas com o cara que entrou que não entrou? 32 jogadores. Mas com o cara que entrou também? Com os 32 em campo, pra mim nenhum serviu. Então o Gabardo, pra mim, foi o cara que tava ligado. Opa, vou tirar esse cara aqui porque era pra ter sido expulso lá. Não foi, então vou tirar ele aqui porque o árbitro vai acabar expulsando ele. O senhor Gabardo, treinador do Anápolis, então tem um voto de Carlos Cabela. E você, Adriano Almeida? Eu gostei da criatividade e da percepção do Cabela, mas não vou acompanhá-lo porque eu já tinha outro voto em mente. E também por exclusão, né? Essa Série C, o que eu voto por exclusão é uma brincadeira, viu? Pensando nos gols, né? O primeiro gol do Cadu, o segundo do André. O do André foi até mais bonito, um golaço, mas eu não tenho como votar num jogador criminoso que dá uma entrada daquela com 20 segundos de jogo. E aí, por exclusão, eu vou no Cadu, que apesar do gol dele ter sido irregular, eu vou pela esperteza. Dele ter sido mais rápido que a defesa do Guarani, ter se jogado de cabeça naquela bola e ter dado aí 1-0 pro Anápolis logo no começo do jogo. Por isso, pra mim, o Cadu. Cadu, então, pra Adriana Almeida. Um abraço pro nosso ouvinte Fodoardo Neto. Tá falando, e Scheibe, e a invasão no pênalti? Foi na cara do juiz. A gente sabe disso, a gente falou bastante aqui. O Gabi Castro também falou. Obrigado ao Flodoardo, sempre participando, sempre na sintonia. O juiz foi um combo de erros, né? Começando aos 20 segundos com aquela entrada criminosa, mas depois também teve esse erro da invasão do juiz, que o Bandeirinha também não notou. Teve a expulsão do Marcelo Fernandes, não sei se era pra ser ou não. Teve a substituição. Enfim, muitos detalhes aí negativos pro Marcelo Rudá. E você, Gabi Castro, pra você, quem foi melhor em campo, Gabi? Também por exclusão, porque ninguém se destacou na partida, né? O Anápolis, ele acabou indo bem coletivamente. Meu voto vai pro Kaique. Eu gostei do camisa 15 da equipe do Anápolis. Conseguiu controlar o meio-campo ali, não deixou o Caio Melo, não deixou o Diego Torres, e foi a válvula de escape. Ele conseguiu armar as principais jogadas do Anápolis. Para mim, por isso, o Kaique foi o melhor da partida. Tivemos um empate técnico aqui, mas eu também, como voto de confiança, com o Cabela foi bem também nessa, eu vou com o treinador, senhor Gabardo, do Anápolis, que tirou o time momentaneamente da lanterna da competição, o Anápolis tentando sair do Z4 da competição. E essa, então, com o Gabardo, treinador do Anápolis eleito, está encerrada a participação, a eleição do melhor em campo e do pior também. 9h50, agradecendo a você que está conosco aqui mandando mensagem. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela companhia. E agradecendo também a Carlos Cabela, que narrou a partida pra gente aqui na CBN mais uma vez. Infelizmente, uma derrota do Bugrão. Final de semana tem mais, hein, Cabela? Final de semana tem mais e abram o olho. Não é só o Guarani não, viu? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu esse Carlos Cabela, um abraço também a Adriana Almeida, que está aqui ao meu lado também, o Guarani, que vai enfrentar o Náutico, como eu trouxe na jornada, que venceu o líder da competição, fez 2-0 para cima do Caxias, agora está na 6ª colocação. A gente imaginava um confronto direto, mas agora o Guarani tem que remar mais para chegar perto do Timbu de Hélio dos Anjos, não é isso? E vou falar para você que time nordestino e ainda do Hélio dos Anjos, quando embala, meu amigo, olha, o Guarani vai ter trabalho contra esse Náutico, mas acho que é um jogo mais parelho, se o Guarani tiver postura. E fica aqui a convocação para o torcedor, né? No Brinco de Ouro é sábado, 5 da tarde, um horário bom para o torcedor comparecer ao estádio, apoiar o Guarani, quem sabe aí para voltar a vencer. A gente lembra que a invencibilidade de 7 jogos cai hoje, o Guarani estaciona na tabela de classificação, mas tem toda essa semana aí para retornar lá de Anápolis e poder trabalhar com tranquilidade para tentar voltar a vencer. O técnico Marcelo Fernandes não perde jogadores
por suspensão. Perde ele, né? Mas é isso que eu ia falar. O problema é ele mesmo, que vai cumprir, então, a suspensão automática pela expulsão de hoje, mas tem tempo aí. Vamos ver se a escalação sai mais coerente no próximo jogo e a gente tem, quem sabe, uma nova vitória do Guarani. Fábio. Valeu, Adriana Almeida. Boa semana pra você. Bom final de noite, então, 9h52. Eu continuo aqui com o Gabi Castro, viu, Adri? Forte abraço a vocês, ótima semana a todos. Valeu, então, essa repórter Adriana Almeida que trouxe os destaques do Guarani nesse fim de jogo, na final da jornada aqui, na final da 13ª rodada. O Guarani, que tinha a chance de entrar no G8, não entrou, mas que isso sofreu e conheceu a 5ª derrota na competição. Eu continuo batendo uma bola aqui com o Gabi Castro. Ô, Gabi, não vamos falar mais do jogo, que já deu o que tinha que dar, já sabe que o Guarani jogou mal, que o árbitro foi mal também. Vamos fazer uma projeção. O torcedor do Guarani tá preocupado, que agora tava animado com a campanha do Guarani até então, mas agora o Guarani estaciona na 12ª colocação. A gente sabe que restam 6 rodadas. Só explicando pro torcedor do Guarani, pro ouvinte CBN também, os especialistas trabalham com uma margem de números de pontos para conseguir a classificação para a próxima fase da competição da Série C de 28 pontos, ou seja, o Guarani está com 16. Restam, portanto, 12 pontos para conseguir o objetivo. E faltam também mais 6 rodadas, ou seja, 18 pontos em disputa. De 18, o Guarani teria que fazer 12. Eu vou passar aqui para você, Gabi, para você analisar as rodadas do Guarani. Vamos lá. O Guarani, como foi dito anteriormente pela Adriana Almeida, encara o Náutico no sábado no Brinco de Ouro. Vence. 14ª rodada. 3 pontos, vence o Náutico em casa. Daí na 15ª, nada mais, nada menos que o Derby Campineiro, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Guarani. Derby, jogo difícil, fora de casa, vamos colocar empate, somou mais um ponto, 4 até aqui. Depois o Guarani recebe o Ipiranga, lembrando que o Ipiranga é o 5º colocado, também tá em momento de recuperação no campeonato, né? Vence, 7 pontos. Então tô chegando perto já. 7 pontos na 16ª rodada, então, Guarani e Ipiranga. 17ª, a antepenúltima, tem o ABC fora de casa no Frasqueirão. Empata, chega ao 8º ponto. 17ª rodada, então, o confronto lá no Nordeste brasileiro. Na 18ª rodada, o Guarani recebe o Confiança que tá mal na competição, tá na zona de rebaixamento. Chega ao 11º ponto. E daí, fechando na 19ª rodada, a derradeira rodada da primeira fase, o Guarani encara, no momento, o lanterna na competição. Tombense, que agora está na lanterninha, fora de casa. Que daí é a questão, porque nessa minha projeção aqui, nenhuma derrota pro Guarani. Ah, é difícil, hein? 6 jogos. Essa é a dificuldade, sendo que tem um derby pela frente, coloquei um empate, mas precisa melhorar o rendimento. Mas mesmo que venceu um Tombense fora de casa na última rodada, pode limar esse derby, né? A gente sabe que mentalmente, emocionalmente é muito complicado você deixar de lado um derby. Mas poderia trocar, exatamente. Só que daí você chega na última rodada com a obrigação de vencer e dependendo do que acontecer na competição, o Tombense pode ser que precise dessa vitória para não ser rebaixado. Então, olha onde que o Guarani ele se enfiou, mas ele vai precisar dessa última rodada. Eu não vejo o Guarani se classificando com antecedência, porque é o seguinte, Fábio Chaib, nesse momento é óbvio que é decepcionante, que o torcedor ele tá triste, ele tá irritado, ele tá ao mesmo tempo preocupado, porque é a segunda vez consecutiva que o Guarani desperdiça a oportunidade de entrar no G8. O Guarani iniciou o Campeonato Brasileiro da Série C muito mal, na lanterna, na zona de rebaixamento. Com as contratações que foram realizadas, o Guarani conseguiu a reação, ficou 7 jogos com invencibilidade neste período, 3 vitórias e 4 empates, melhorou o rendimento, conseguiu vitórias importantes, só que daí na última rodada já não foi bem diante do Ituano e daí a gente falou assim, opa, peraí, o Guarani tá jogando em casa e não teve o espírito de vitória necessário para o Campeonato Brasileiro da Série C. Tudo bem, pode ter sido ali, saiu um pouquinho da rota, mas vamos ver a próxima partida. E aí hoje ele teria que entrar com o favoritismo era do Guarani. O Guarani era favorito diante do lanterna da competição. E se vencesse,
independente do jogo do Náutico, enfim, mas ele entraria no G8 da competição, ele poderia ficar na 6ª ou na 7ª colocação. Então acho que assim, não tem ingrediente maior pro atleta, pra comissão técnica, uma partida como essa. É o lanterna da competição, você pode entrar no G8, você pode chegar ao 8º jogo de invencibilidade. E o Guarani tem um desempenho horroroso. Psicologicamente, taticamente, tecnicamente. Então acho que isso que preocupa e fica difícil até para fazer esse tipo de projeção, porque na teoria, eu acho que sim, a gente não iludiu em nenhum momento aqui, só que fica distante. Achar que o Guarani não vai perder nenhum jogo até o final do Campeonato Brasileiro da Série C, pelo desempenho do dia de hoje. Se tivesse vencido a partida de hoje, eu acho que essa projeção aqui, ela estaria muito fiel, ela estaria muito próxima. Agora, pelo que o Guarani apresentou contra o Ituano, o que apresentou contra o Anápolis, eu entendo quem coloca em xeque a classificação do Guarani hoje, porque o Guarani, ele tava numa posição, não vou dizer confortável, mas ele tava vislumbrando ali o G8 da competição, ele tava muito próximo e uma vitória chegaria. Mais uma vez o Guarani desperdiça e psicologicamente hoje foi muito mal, foi prejudicado pela arbitragem. A gente pode citar sempre isso, a arbitragem, ela foi protagonista da partida de hoje, ela prejudicou o Guarani, mas o Guarani não se ajudou em nenhum momento, o Guarani não jogou bem em nenhum momento, ele não buscou a vitória em nenhum momento, ele teve 2 finalizações no gol, é inadmissível. Sim. Contra o lanterna da competição, ele não assustou o gol do Paulo Henrique. Então acho que mais uma vez vai ter a semana inteira para trabalhar, para melhorar muito, porque a equipe do Náutico é difícil, a gente conhece o técnico Hélio dos Anjos, já trabalhou aqui na Ponte Preta, faz uma linha alta, é uma equipe de intensidade, é um jogo completamente diferente do que a gente viu hoje, mas o Guarani vai ter que elevar o seu nível se quiser vencer e continuar com chances de classificação à próxima fase. Só para sintonizar aqui o ouvinte, o G8 da competição neste momento tem o Caxias na liderança 27 pontos, Ponte Preta é a segunda 26, Londrina o terceiro 23, o São Bernardo é o quarto 22, o Ipiranga é o quinto 20, o Náutico é o sexto com 20, o sétimo é o Floresta 19 e o oitavo fechando o G8 é o Brusque 18 pontos ganhos. O Guarani é o 12º colocado, tem 16 a 2 pontos do G8. Futebol Globo CBN, 9h58. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Infelizmente, a derrota do Guarani para o Anápolis. Amanhã a gente conversa mais sobre essa partida no CBN Esportes a partir das 11 da manhã. Muito obrigado. Valeu, um bom final de segunda-feira, uma boa semana para todos. Um forte abraço para você. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.